Fala, dopaminados! Sejam bem-vindos a mais um episódio especial. Eu já falei que eu vou trazer muitos amigos aqui nessa mesa e hoje um casal especial que transpira performance e saúde. Ela é nutricionista, ele preparador físico, pessoas com alto astral que tem aí nas suas redes sociais divulgando cada vez mais saúde. E hoje eu tive o prazer de convidá-los para estar aqui na mesa do Dopaminados, para estar trazendo também, falar sobre saúde, né, e performance para a gente. Hoje a Bruninha não pôde estar presente comigo aqui, mas a gente vai levar, vai fazer falta, mas a gente leva hoje sem ela para conhecer os nossos convidados. Eu não vou apresentá-los, eu acho melhor eles mesmos se apresentar, que eles vão trazer muito mais informações e deixar aqui nossa mesa muito mais rica. Então já passo a palavra para vocês e fiquem à vontade para se apresentarem. Pode, amor. Meu nome é Vitor Curti, sou professor de Educação Física, sou formado desde 2008, 2009, e aí tive uma carreira acadêmica aí extensa, fiz minha especialização, meu mestrado, meu doutorado, terminei em 2018. Viemos morar em Espírito Santo, a gente é do interior do Rio, viemos morar no Espírito Santo em 2015, justamente por causa do meu doutorado na época. Estamos aí 10 anos nessa jornada aqui no Espírito Santo, né, conhecendo aí o terreno capixaba. E acho que é isso. Faz de maneira resumida. Ele já resumiu um pouco da minha história aqui também, porque eu vim junto com ele aqui pro Espírito Santo. Eu também sou formada há mais de 10 anos. Me formei no interior do Rio de Janeiro. Nós somos do interior do Rio de Janeiro, como ele falou. Então, ele veio fazer o doutorado e eu vim acompanhando ele nessa aventura numa cidade que eu não conhecia nada, nem ninguém. Praticamente comecei a estruturar o atendimento do zero aqui, né, em Vitória. Mas, graças a Deus, as coisas foram fluindo, né? Vai ralando, mas, graças a Deus, hoje em dia, a gente já se estabilizou aqui. E a minha carreira também se estabilizou aqui no estado do Espírito Santo. Legal, sejam bem-vindos. Vou agradecer esse momento para a gente falar dos nossos patrocinadores, que sem eles também isso aqui não seria possível, né? A gente tem o patrocínio da Comprocard, que é uma empresa de ticket alimentar. Às vezes as pessoas pensam, bom, ticket alimentar, patrocinar um podcast de saúde, é porque eles são muito voltados para esse lado da saúde do colaborador. E dentro do programa de parte saudável do governo, exige uma exigência que você tem que fornecer conhecimento de nutrição para os colaboradores, para eles poderem ter o ticket alimentar, e isso não é muito cobrado. E a Comprocard fornece esse serviço com um hub de informações para as empresas que compram adquirem o serviço do Comprocard para o ticket alimentar, ter esses vídeos, esse conhecimento. Eu fiz já um e-book para eles divulgarem para eles. Então, a Comprocard também está pensando muito em saúde para levar para os colaboradores da sua empresa e também os próprios colaboradores. E a TrueSource, que é a marca de suplemento que eu uso e prescrevo, né, uma marca aqui do estado, que está sempre junto comigo e nós produzimos. E o produto da vez hoje que eu estou trazendo na mesa é o Magnésio Inositol, né, um produto que ganhou muita fama agora para ajudar as pessoas a dormir, né? As pessoas estão achando até que o magnésio faz a pessoa dormir. Na verdade, o magnésio ele participa de vários processos e um deles é o relaxamento muscular. Então, junto com o inositol, que também traz um pouco de frog, alinhamento, dá aquela relaxada, eles ainda acrescentaram o triptofano, né, nessa fórmula para te induzir realmente ao sono. E um saborzinho de maracujá, é bem gostoso. Ele tem outras versões também 3.0, que tem a melatonina. Então, o nosso produto do episódio é o Magnésio Inositol. Então, vou levar novamente a palavra agora, né, passando dos nossos patrocinadores para os nossos convidados. E eu queria que vocês trouxessem, então, já que vocês falaram que eu vim do interior do Rio, qual foi o primeiro impacto a chegar aqui no estado, né? Porque o capixaba, às vezes, ele é fechado, para quem ele não conhece. Tem essas panelas. E como é que foram romper essas panelas? Como é que vocês buscaram? O esporte ajudou isso? Muito. Como é que foi isso? Quer falar? Então, assim, como eu estava voltada ali mais para a questão de consultório, eu tive maior dificuldade de fazer mais amizades. Diferente dele, que ele vai contar que ele já começou numa faculdade, então tem contato com mais pessoas, né? Mas, de fato, o meu ciclo de amizades aumentou quando eu saí da musculação e fui pro crossfit. Que aí você tem... Que aí conhecer uma tribo, né? Aí você ganha uma nova família, entendeu? Mas, realmente, o capixaba é fechado. Sim, o capixaba ele é bem fechado. Assim, eu digo assim, ele realmente são panelas, né? Aqui são 3 pessoas, né? Você e alguém que a gente conhece. Assim, você só tem uma pessoa de distância, você de outras pessoas. Isso que ela falou aí não foi com meses. Foi 2 anos e meio, 3 anos depois que a gente se mudou pra cá. A gente não chegou aqui e foi pro CrossFit. A gente chegou, demorou. Sim, eu entendo que vocês passaram, porque eu não nasci em Vitória.
né? E eu vim do interior, eu sou de Nova Venécia, e quando eu vim para cá eu também senti um pouco disso. A mesma coisa de você chegar do interior, né? Todo mundo falava com todo mundo, eu conhecia todo mundo. Então você chega e fica ali. E o que me ajudou muito, eu cheguei e comecei a treinar jiu-jitsu. E foi justamente uma tribo ali. Exatamente, uma tribo me acolheu. Galera. Você está com a gente aqui, vem com a gente, então foi mais fácil também criar esses gatilhos de amizade. Não, o engraçado é que quando a gente chegou aqui em 2015, eu já cheguei, fui para o laboratório e eu comecei a trabalhar numa academia como professor. Na época, em 2014, eu já dava aula lá na nossa cidade, né? Na faculdade. E desde 2010 eu tinha prometido que eu nunca mais ia ser professor de sala. Só personal e dando aula na faculdade. Aí quando eu cheguei aqui para poder me estabelecer, né, tal, eu falei, poxa, eu não tenho nada, ninguém me conhece. Preciso ter um vínculo. Aí, até eu conseguir minha bolsa no doutorado, eu entrei numa academia. Sim. E era muito difícil de você abordar as pessoas até. As pessoas te olhavam muito sério. E era muito difícil entrar, inserir nos grupinhos dos alunos. Passou 6 meses até eu conseguir pegar minha bolsa. Depois que eu entrei como aluno da UFES, já estava lá um tempinho no laboratório trabalhando, né, sem ser aluno oficial ali. Mas a gente passou ali 2 anos e meio, 3, eu frequentando o UFES e frequentando a academia, já tinha alguns alunos de personal e tudo, mas foi muito difícil. Quando a gente resolveu, né, mudar um pouquinho, fazer lá, entrar no CrossFit, no caso, eu me lembro de ser certinho, assim, acho que no primeiro ou no segundo final de semana, alguém virou assim, quando acabou o treino, um treino de sábado, vamos pra praia, vamos galera, o fulano, eu nem conhecia a gente. Vamos pra praia com a gente? Eu fiquei assim... Opa, cara, será que eles são capixabas, né? Não, ela até me zoou na época, assim. Falei, nossa, tá todo bobo, tá todo feliz. Todo bobo. O máximo que a gente tinha feito de ir pra praia era eu, mais um colega conhecido e os nossos cachorros. Nunca tinha ido com mais de 5 pessoas. De repente, uma galera. 15. Vamos pra lá, eu fiquei assim, caramba, 2, 3 anos morando aqui, a primeira vez. Então, assim, foi isso. Acho que o maior impacto no início foi essa dificuldade de conseguir se inserir em grupos ali. E essa dificuldade foi se espalhando para várias outras áreas, né? Para estudo, para treino, para conseguir vagas em lugares para dar aula, personal, muita desconfiança. Então foi bem difícil. A gente que vem de fora, está acostumado com no interior, assim, às vezes tem final de semana que você tem que se esconder dentro de casa. Porque todo mundo te conhece, vai lá te convidar para alguma coisa. Vai te convidar para alguma coisa, não tá afim, mãe, não tô em casa não, tô dormindo. Fala que eu não tô. Fala que eu não tô, E aqui não, ao contrário, é muito difícil, né? Foi bem, essa parte no início foi talvez o que eu mais senti. Ah, entendi. Aí hoje a gente meio que se acostumou. Não, vai se acostumando, já é um pouco capixaba também. A gente vai gostando muito de casa também. Exatamente. Vamos marcar. E não marca nunca. Vai pegando essas manias aí. Exatamente. Muito bom. Eu vou querer voltar um pouquinho antes disso, então, para entender como é que a educação física e a nutrição entraram na vida de você. Da onde veio esse estalar? Eu vou ser nutricionista? Onde veio esse estalar? Eu vou ser, né, educador físico, eu gosto muito de esporte. Como é que foi isso que aconteceu? Fala aí, amor, que senão eu falo muito. Então, assim, quando eu decidi fazer nutrição, não foi a primeira faculdade a cursar que veio na minha cabeça, né? Eu comecei fazendo odontologia. Então, eu fiz ali alguns períodos e aí não estava me identificando. Eu tranquei e falei, vou prestar outro vestibular. Aí, prestei um outro vestibular e deixei trancado, que era nutrição. E naquela época, eu não via a nutrição como eu vejo hoje. Eu vi assim, eu gosto de cozinhar, era muito nessa vibe. Eu gosto de cozinhar. Foi mais pro lado da UAN ali. Né? Eu já treinava, né? Fazia meus treinos michuruca lá na musculação e tal. Então, eu gostava de treinar, gostava de me alimentar. Bem entre aspas, porque as escolhas também não eram das melhores. A gente achava... Bem na sua cabeça. Clube social, por exemplo, né? Integral, era essa época, assim. Mas eu... De fato, assim, eu entrei na nutrição por eu gostar de cozinhar na época. Bem assim. E aí, quando você entra ali, você vê que não tem nada a ver, Só pra gente ter uma ideia de cronologia, que data isso, mais ou menos, assim? O ano, você lembra? Quando foi? Eu sou péssima pra datas, né? Mas... Só pra gente ter uma ideia, onde já estava a nutrição, assim, já era mais pro lado esportivo ou ainda só se falava em um ano e eu tinha pouquíssimos nutricionistas esportivos? Então, eu me formei em 2011. Então, assim, então lá atrás era bem o ano e, sendo bem sincera, na faculdade te estimulavam total de ir pra clínica, porque você só ganhava dinheiro em nutrição em um ano, na minha época, né? Então, não tinha muito essa pegada, assim, da galera até...
em suplementação. 2011, eu lembro que realmente era muito pouco. Talvez tinha o Rodolfo Pérez falando alguma coisa lá no início. Então, assim, na época da faculdade, eu lembro que eu morava cheguei a morar com 4 meninas, assim. E eu era a marombeira, eu que comprava um pote de whey, que era... né? Eu que era da casa ali. Os meninos não eram... Até treinava, mas não tinha aquela vontade, assim. Eu sempre gostei. Entendi. E aí, depois que eu entrei pra faculdade mesmo, aí que eu fui me identificando e gostando ainda mais. E aí, fui cada vez vendo que, tipo assim, o que eu queria não era nada de uau. Tinha as matérias ali, tipo, a gente estagia em restaurante, né? Mas tem a parte técnico-dietética. Eu falei, não é bem isso que eu quero. E aí, a parte clínica também, assim, né? Hospitalar, que a gente também faz estágio e tal. Era algo que eu achava bonito, né? Mas não era algo que me brilhava também. Mas eu iniciei fazendo os bicos ali, né? De atendimento em academia e tal. Mas o meu primeiro emprego de carteira assinada na época foi com o UAN, dentro de um hospital de grande porte, em Campos dos Goytacazes, que é uma cidade grande, né, do estado, que é maior do que a minha, que era o Hospital Geral de Guarulhos. E trabalhei lá por um tempo, e depois eu voltei para minha cidade, e aí trabalhei em hospital, novamente cozinha de hospital UAN, mas sempre paralelo eu tentava buscar o atendimento ali. Fazer um pouco. E aí fui pegando gosto e fui fazendo meu nome, né? Aí fui abandonando essa parte da UAN e definitivamente fiquei na parte clínica e só fui crescendo, né, e mais voltado para essa parte do esporte. Aí eu fiz especialização também, fui me interessando mais. Na época também no interior, na nossa cidade, era muito difícil alguém... vou nutricionista. Sim. Ia naquela pessoa que era mais famosa, formada há mais tempo. Sim. E a gente não via muito. Depois que a gente veio pra cá, que a gente viu uma procura maior. Assim, ver como é que as pessoas... eu acho que talvez a data também, eu acho que essa parte das pessoas procuram isso é coisa mais assim, desde 2015 pra cá que a gente fala, né, nessa procura por um nutricionista para pensar no esporte, isso, né? Eu não via muito, assim. Era nutricionista pra quem tá acima do peso. Isso, era pra emagrecer e nutricionista ia falar assim, você tem que caminhar. Era eu hoje virar e falar assim, preciso de um nutricionista. A pessoa vai virar, pra quê? Você tá magra? Tipo assim, exatamente. Você não precisa, né? É isso aí, era essa a verdade. A relação, ninguém pensava, né, no esporte a gente não tinha muito isso aqui, né? Da pessoa, eu quero performar, vou procurar um nutricionista. Isso realmente veio acontecendo depois ali de 2015. Como em 2015 a gente já estava aqui, né? Então a gente já chegou e foi vendo melhor nesse... O mercado já aqui, né? Isso aí. Foi... O mercado, a parte também do digital, assim, já começou a crescer mais, né? Entendi. E ajudou bastante, né? Eu que vim de um lugar que era cheguei aqui, não era ninguém, né? Quem é essa menina? Tipo assim. Foi graças à internet mesmo que me ajudou. Entendi. E você, desde aí, quando você vai pro digital? Então, eu já trabalhava, né? Já começava a fazer minhas blogueiragens, né? Já no Facebook? Dessa época aí. Mas eu fazia conteúdo e coisa assim, muito simples mesmo. Muita receitinha, porque era o auge de receita fitness, né? Tipo assim, naquela época, quem crescia muito no Instagram era quem fazia receita fitness. Essas receitinhas fit. Era o que dava curtida, vamos dizer assim. Que trazia like. Isso. E eu gostava muito de cozinhar, né? Aí eu aproveitava desde lá da Então, eu aproveitava e eu fazia muitos conteúdos voltados pra isso, de receitinha fitness. Não era nem conteúdo mesmo, assim, mais técnico de nutrição, né? Mas aí tinha o Facebook, aí você começa ali a fazer divulgações. Aí, na época, eu fui fazer um curso de coach na época. Foi aí que eu conheci o marketing, que aí foi me abrindo os olhos para outros mares. Que antes era só assim, boca a boca, né? Cartãozinho para entregar, a gente só pensava nisso. Não tinha outro meio de você se divulgar. Sim. E aí, quando eu comecei a conhecer, vi o poder que a internet tinha, foi aí que eu comecei a captar mais pessoas daqui. Entendi. Porque mesmo eu já estando aqui, eu a cada 2 meses, eu voltava para minha cidade e trabalhava igual uma maluca, mal comia, nos 3 dias que eu tirava para lá para poder fazer o máximo de atendimento, porque aqui ainda era muito baixo. Porque eu ainda trabalhei na Mundo Verde como nutricionista também, aqui. Foi meu emprego aqui de carteira assinada, foi na Mundo Verde Shopping Vitória. Então eu abria a loja às vezes, fechava a loja, porque o nutricionista lá faz tudo. Faz tudo. Faz tudo, fica no caixa. É um vendedor. É vendedor, isso aí. E aí uma coisa que assim, que foi me tirando assim da zona de conforto, vamos dizer assim, cada vez mais querendo sair dali, porque você tá num ambiente
que você tem que vender, então a coisa que você não acredita, que você não prescreveria, eu tinha que vender, e aquilo ali me fazia, nossa, era horrível pra mim. Mas falei, não tô no lugar errado, isso aqui não serve pra mim. E aí eu fui fazendo eu sair cada vez mais da minha zona de conforto e tentar crescer na parte que eu gostaria, né, que eu tinha vontade, que era na clínica e principalmente voltado para esporte. Aí você começa a fazer amizades, né, com loja de suplemento, aí você começa a atender numa loja de suplemento, em outra loja, e assim foi, até eu chegar no meu consultório próprio. Legal. Mas foi assim... É uma caminhada, né? Foi uma caminhada. Essa fase de 2015 aí, Mundo Verde, eu, academia, nossa, foi era tenso, meu Deus do céu. Falava assim, meu Deus, não dá certo, vou ter que voltar, porque o negócio tava bom, não. Foi resiliência aquele início ali, nossa. Mas deu tudo certo. Não, são passo a passo que vão levando a gente para frente. É isso aí. E você, como é que você hoje tá, como é que você começou e hoje vamos pegar o seu posicionamento, né? Vamos pensar, você saiu do mestrado, continua dando aula, como é que aí do personal, como é que vocês começaram a treinar CrossFit também, que os dois treinaram CrossFit, né? Começamos no mesmo dia. Juntos. Rapaz, ó, você perguntou como é que surgiu a nutrição, pra mim, ó, por exemplo, a educação física. Educação física, né? Desde criança, eu gostava muito de comprar revistinha. Sim. Porque eu sempre pratiquei esporte, sempre gostei muito. Sempre gostei da vida de atleta. Aí eu vi, assim, quando era criança, adolescente, assim, como é que o cara faz pra ficar... Na época eu lutava muito, ou jogava bola, como é que o cara faz pra ficar mais forte? Com um soco mais forte, mais rápido, chute. Eu gostava de comprar as revistinhas pra ler. E aí eu lembro que minha mãe e meu pai, na época, falou assim, pô, você podia fazer educação física, hein? Eu fiquei assim, eu nunca tinha pensado. E educação física, pra mim, era aquela coisa do colégio. Jogar bola. Jogar bola, eu não queria trabalhar daquele jeito ali, ginásio o dia inteiro, com molecada bagunceira, igual eu já fui na época do colégio. Não, será que... Aí eu comecei a entender questão de treino, assim, falei, rapaz... Aí eu comecei quando eu fiz o ensino médio inteiro pensando na educação física. E formei, entrei na faculdade, mas igual qualquer outra pessoa entra... Curti, estuda pouco. Aí depois que eu fui num congresso, eu lembro que eu fui num congresso que eu ouvi um professor falar umas coisas muito legais, assim, que aquilo mudou muito. No terceiro período para frente, virou um CDF mesmo. Comprava livro, eu gostava muito de ler, de estudar e tal. Continuei nas baladas e tudo, mas eu gostava muito de estudar. Você dividiu com os estudos. E aí eu sempre fui muito curioso, gostava de ler, eu passei a gostar muito de ler, né, de coisa específica. E... Quando eu estava na graduação, um amigo meu que fez, daqui do Espírito Santo, inclusive, do interior, Muniz Freire, o nome dele é Dailson. Ele, na época, ele falou de mestrado comigo, eu não fazia ideia que era mestrado. O que é mestrado? Aí ele falou comigo lá, o irmão dele era doutor, aí me incentivou, a gente começou a fazer parte de um grupo de pesquisa, que hoje em dia a gente fala que é iniciação científica. E aí um professor que publicava muito na época, sem recurso nenhum, ele publicava em revista top. Né? Aí eu comecei a acompanhar, a fazer lá parte dos trabalhos, aí eu comecei a me interessar em fazer um dia um mestrado. Aí eu fiz a pós, tentei o mestrado 2 vezes na federal, não consegui, eu entrei numa particular. E aí quando eu tive a oportunidade de vir para cá, para fazer o doutorado, eu falei, caramba, na Federal do Espírito Santo, em fisiologia, que eu sempre gostei muito. Falei, caraca, vou ter que estudar muito agora, uma fisiologia aprofundada mesmo. E aí foi quando eu já estava dando aula na faculdade lá na minha cidade, que me deram a oportunidade. Eu achei aquilo como um caminho para eu estudar mais. Eu vou ter que dar aula, vou ter que estudar muito mais, porque eu vou ter que ensinar a galera. Eu dava aula para gente que estudou comigo no ensino médio, para você ter ideia. No ensino médio, eu vi, assim, alguns alunos ali que foram colegas meus de colégio ali, me vendo ali dando aula, responsa, né? E aí veio o mestrado, questão do doutorado, a vida acadêmica eu sempre gostei muito de falar, de ensinar. Só que eu acho que como eu sempre trabalhei no meio acadêmico particular, o ensino, né? Eu fui desanimando depois de um tempo. Eu acho que no Brasil não se valoriza. Nem um pouco. Não se valoriza professores, mestres, doutores. Você é um doutor, eles às vezes preferem dar a oportunidade para alguém que é mais novo, porque vai ser mais barato para a faculdade, do que para manter aquele professor que às vezes é um cara que produz muito. Tô falando de mim, não. Sim, vários sim, professores todos, assim, né? que No geral. mais. Os caras muito, muito fera mesmo ali, que às vezes... eu também já dei aula em faculdade particular, eu vejo isso. Assim, tem aqueles doutores só para manter o que o MEC exige e o resto é para economizar o máximo possível. Né? Aí, enfim, as particulares eu comecei a perceber que eles mudavam muito
todo mundo entrava com o mesmo salário, tem um plano de carreira, que ninguém nunca atinge aquele plano de carreira. Enfim, aí eu comecei a desanimar, eu tava já... Sempre trabalhei de personal desde quando eu me formei. Aí hoje, basicamente, assim, eu curto muito dar aula. Quando alguém me chama para um curso, para uma pós, eu vou. Porque acho que a gente vive um momento legal de dar aula. Que você vai ali, dá aula, os alunos que estão ali te vendo, você vive a parada legal, que é o aluno te admirar. E querer, eu também concordo com você, e querer absorver o seu conteúdo. Isso, exatamente. Caramba, eu tenho que ver esse cara aqui. Não é uma guerra de ponto, né? Porque quando eu dava aula na faculdade, eu sentia isso, era uma guerra de ponto. Eles contra mim, eu falei, cara, eles não estão nem aí porque eu estou falando, eles querem só passar na prova e pronto, sabe? E depois da primeira semana, assim, caramba, esse cara é fera. Ele treina, ele é atleta, ele não sei o quê, ele faz aquilo que ele fala na aula. E aí você fala de uma maneira diferenciada, eles ficam assim, te admira. Sim. Depois da P1, a admiração acaba. Depois que você dá a primeira prova, você acabou ali, né? Vacilão, esse cara achei que ele era um cara gente boa. Isso aí. Aí você começa a viver o lado ruim da aula, é a obrigação. Que eu acho que eu via muito dessa forma quando eu parei de dar aula em 2009 para 2020. Eu acho que o professor tinha mais obrigação que o aluno. Eu comecei a desanimar e hoje eu acho que está até pior. Sim. Mas aí a parte de dar aula em cursos, em pós-graduação, por exemplo, é legal que você vai ali da sua aula e você sai nessa parte boa. Exatamente, da tem admiração, prova, ainda. Então você curte o ensinar e a pessoa que foi ensinada. Sim. Não tem essa briga de ponto, igual você falou, e que é o chato, acho, da área acadêmica. Nossa, isso me afastou um pouquinho. Eu detestava fazer chamada, que na minha época era aqueles pontinhos que você tinha que botar aí na mão. Pois é. E o pior, no final de tudo, não sei nem se eu posso ficar falando isso, mas no final de tudo, você tinha que meio que passar o aluno. Eu vou falar que eu não estou mais na instituição, não devo mais nada. Eu reprovei um aluno. A instituição chegou na minha... Foi o dia que eu decidi parar de dar aula, né? Teve que inventar uma prova, alguma coisa foi essa palavra que o reitor me falou. Aqui ninguém reprova. Pois é. Então eu falei, então tá bom. Então, beleza. Eu fiquei ainda mais 6 meses lá. Também falando, então agora não tô nem aí, mas... Aproveitando o momento, então. O momento do desabafo. Pô, eu cheguei, nos meus últimos semestres dando aula, eu cheguei até a comentar com alguns amigos meus. Falei, cara, por que eu tô aqui? É isso aí. Quase Natal, eu tô aqui dando prova final para um cara que eu vou ter que passar. Então, passa logo ele. Quer saber? Eu vou dar uma aula que o cara vai sair daqui assim, caramba, esse cara é sinistro, a aula dele. É muito... Vou ter que estudar muito, vou dar trabalhos difíceis que eles vão se rasgar para conseguir responder aquelas perguntas ali e tal. Na época não tinha esse monte de... Como é que fala? Inteligência artificial. Não tinha. Então, tinha ChatGPT. Hoje em dia eu nem sei como é que eu conseguiria dar aula. Mas na época não tinha. Então o cara tinha que se rasgar para responder aquelas coisas ali. Aí na hora da prova, dava uma prova assim que o cara passava, pronto. E pronto, né? Porque eu sabia que não adiantava. Era um sistema que não adiantava ficar ali brigando, né? Então eu parei de me estressar. E quando eu vi que eu estava ali fazendo, tipo, uma coisa que eu não concordava. Eu penso muito assim também. Eu desanimei. E agora tem esse mundo digital, eu trouxe de volta isso, por exemplo, porque agora eu tenho uma mentoria minha, né? Você pode fazer do jeito que você quer e sem essa questão. E eu vejo isso, que as pessoas que estão ali, eles estão ali realmente para te ouvir. Para o conhecimento, exatamente, em busca de conhecimento, em busca do que você tem para passar. Então isso é maravilhoso. Eu acho que o grande bom de ser professor é isso aí, você passar para o aluno e ver que aquele conhecimento que você está passando está surgindo efeito em alguém. Aí. O seu propósito está se espalhando para ser mais propósito. Então, isso é o mais legal. Eu curto muito, por exemplo, quando eu comecei a... Por exemplo, eu levei uns amigos meus para pedalar um dia desses. Nunca pedalaram mais do que 30. Levei eles para pedalar 90. Quase matei os convite se desgravado foi esse. Quase matei os meninos lá. Aí no pedal, eu ensinei várias coisas sobre questão de técnica de pedal. Legal. E outras coisas que não tem a ver com o pedal em si, que foi... Você nunca vai pedalar 90 km com uma garrafinha de água. Isso aí. Sem uma câmara de ar, sem uma bombinha. Eu fui ensinando várias coisas para eles, que eles foram vendo, porque foram um pneu. Só conseguiram continuar porque eu tinha 2 câmaras de ar e sabia trocar o pneu. Bateu sede, a gente parou num lugar lá. Eu falei, treino, você tem que se programar para sair e voltar sem ficar parando. A não ser que você esteja só passeando. Então, ensinar esses caras foi legal. Eu vou no CrossFit na época, eu adorava ter os meus atletas ali para chegar para eles e falar, estratégia, faz assim,
eu vou fazer assim, pode ver minha prova. E ela fazia e dava certo. Às vezes dava errado, mas não é porque eu tinha errado em si. Porque o outro cara não foi melhor do que eu. Mas eu falava, eu vou terminar a prova assim. E eu fazia, exatamente, porque eu estudava muito aquilo ali, como é que ia fazer. Então, ensinar, eu gosto, é legal. Eu também gosto muito. Quando a pessoa está afim de aprender, isso é muito bacana. Personal é a mesma coisa. Tem aluno meu que, poxa, paga pra fazer 2 aulas na semana, mas tá ali todo dia ali, me cobrando. Tem gente que não tá nem aí e tal. Aí você até fica meio assim, poxa, eu não consigo passar para ele. Quando a pessoa te cobra conhecimento, você fica motivado. Sim. Pô, beleza, toma mais treino. Sim. Não, vê esse vídeo aqui. Não faz assim não. Você dá as dicas, ensinar, né? Quando a pessoa quer ser ensinada, é muito bom. Muito bom. Né? Legal. E como vocês veem hoje o esporte na vida de vocês? Já passaram aqui, a gente já pincelou isso de diversas formas aqui, mas como é que ele se encaixa hoje? Qual é a responsabilidade do esporte dentro da vida de vocês, para pessoal e profissional? Você total, né? A Aline também, não sei para que área ela hoje está mais, mas a gente vai falar também. Eu tive uma fase aí de 7 anos de muita dedicação no CrossFit. Muita mesmo. Eu comecei o CrossFit tem 8 anos, fiquei 1 ano treinando, evoluindo, melhorando. Aí depois de 1 ano eu comecei a focar em seguir uma planilha. Eu já treinava ali 1 hora, passei para 2, dentro do meu próprio box ali que eu treinava. E depois eu comecei a procurar, eu falei, poxa, estou gostando muito, estou evoluindo muito. Competi em menos de 1 ano na categoria que a gente chama de RX, né? Sim, da galera aí do Instagram aí, do CrossFit. Do YouTube. Tá nos assistindo. Do YouTube que tá assistindo. Nossa audiência. É como se fosse a categoria principal do CrossFit, o RX. Quando eu cheguei nessa categoria com menos de 1 ano, eu falei, pô, melhorei muito. E é uma parada que eu tava curtindo muito mesmo. Falei, cara, vou me dedicar. Aí eu na época eu bebia pouco, mas eu bebia. Parei de beber, nunca mais bebi. Comecei a me alimentar melhor, comecei a treinar e focar muito. Aí eu comecei de 2 horas para 3, de 3 para 4. Veio a pandemia, foi quando eu comecei a treinar 4 horas por dia, pelo menos. E dali para frente eu não parei mais. Era isso, todo dia, 4 horas. Eu também falei quando eu me tornei o melhor atleta foi na pandemia. Não tinha nada para fazer, era treino. E foi a época que eu passei a gostar muito do endurance. Ficava ali 1 hora de remo, 1 hora de airbike, 1 hora de corrida, 1 hora de natação. E mais o treino de CrossFit específico, enfim. E dali eu meio que me profissionalizei, né? No esporte que é amador. E aí, de lá pra cá, eu não parei mais. E competindo muita cobrança. Eu sempre foquei, né, na categoria Master. Porque eu sabia que eu, com 33 anos... Ficava difícil. Não dá pra competir com os meninos de 22. Por mais que eu fosse muito dedicado, eu tinha colegas que paravam 3 meses, voltava e já me alcançava. Ou estava melhor do que eu até. Eu falei, cara, não dá. Eu sou muito regular no que eu faço. Eu tô melhorando sempre. Mas esses caras são novos, evoluem uma coisa que há 15 anos atrás, na época, eu falava, pô, 10 anos atrás eu tava evoluindo desse jeito. Na musculação. Entendi. Em tudo que eu fazia. E eu vi assim, não, meu foco é quando eu chegar no Master. Com 35 anos. Tava se preparando para pegar bem aí lá. Eu ia para as competições no estado, eu pegava um pódio aqui, ficava em quarto ali... Ficava ali, me considerava um dos melhores do estado, mas eu não estava ali brigando para ganhar. Por causa dessas limitações, eu acredito muito. Mas quando eu cheguei no Master, eu consegui fazer tudo que eu queria mesmo. E fui para as competições e fui ganhando uma aqui, ganhei outra ali, fiquei em segundo ali, fiquei em terceiro na outra, ganhei outra e por aí vai. Só que eu acho que essa cobrança muito grande durante muitos anos... Você, num esporte onde não te dá um retorno financeiro, não estou ganhando milhões, igual um jogador de futebol ganha e tal. Você deixa de trabalhar para viver do esporte, do amador. Então, assim, eu acho que eu dei uma certa cansada dessa cobrança, né? E aí eu comecei a brincar de triatlon ano passado. A princípio era mais para melhorar para o CrossFit. Hoje eu brinco para me desafiar no triatlon mesmo. Não vou ser atleta de triatlon, não tem como. Não esquece. Não quero ter o triatlon na minha vida como o CrossFit foi. Entendi. Mas uma parada assim que o desafio é legal, né? Poxa, você aqui já fez aí vários 3. Pô, um desafio sim. Eu acho que o triatlon é um desafio muito pessoal. Ele também não vai te dar, né,
não tá em rendimento nenhum, a letra, o gasto é muito grande, alto. Parou o crossfit, falei, nossa, vai diminuir os gastos. Aí começou a falar, tem bicicleta, tem não sei o quê. Eu falei isso com a minha esposa esse dia, eu tava pensando, eu falei, Bruno, nem pra parar tem, porque olha o tanto de coisa que tem investido aqui, não dá pra parar, cara, é muito investimento, vai ter que dar um jeito, esse joelho vai ter que melhorar na raça, então até pra parar é difícil. O triatlo entrou hoje, eu até falei com um amigo meu um dia desse, falei, cara, eu ouvi uma coisa muito legal nesses podcasts que a gente ouve, né? Isso aqui é um conhecimento, pô, Sim. Tá aí pra galera na internet aí que as pessoas às vezes não fazem ideia de quanto é legal. Eu viajo, ou eu vou pedalar ouvindo podcast. Sim, eu acho bacana pra caramba, porque eu ouço lá o cara que você trouxe aqui e pá, eu fico, pô, que legal, pá. E assim, eu ouvi uma coisa de um cara do triatlon, na época eu tava no CrossFit e isso coube muito bem pra mim. Ele falou assim, o esporte, né, o triatlon, eu pensava assim, eu mudava só a palavra, CrossFit. tem que caber na sua vida. E não sua vida que tem que caber no esporte, no triatlon, no CrossFit, enfim. Isso melhorou muito os meus treinos. Eu passei a treinar um pouco menos, passei a dar mais qualidade de ter mais qualidade de vida, focar mais na minha profissão. E isso fez total diferença na minha vida. Total diferença quando eu entendi isso. Porque até então, tudo pra mim era voltado pra performance. E às vezes eu nem estava performando da forma que eu gostaria. Quando eu diminuí esse lado, melhorei outras coisas na minha vida, eu performei tão bem quanto, né? Tanto que eu fui a minha última competição, acho que foi a que eu apresentei a melhor performance no CrossFit em si. E de lá pra cá eu treino muito leve. Hoje o esporte, eu tenho o prazer simplesmente do esporte. O prazer do esporte. E não aquela coisa de tenho que ir para ganhar, tenho que ir para competir, porque eu quero ganhar, porque ele é meu aluno, ele quer ver eu ganhando. Não, hoje eu vou para o triatlo, não tô nem aí a minha colocação. Eu só quero bater as minhas metas ali, que é uma coisa muito simples. Não é nada assim. Se eu não bater também, faz parte. Né? Choveu demais, corri mais lento, não tem problema nenhum. Então é só pelo simples prazer da prática do esporte hoje. Isso para mim fez total diferença atualmente. De fazer bem. E você? Então, eu falei, gostava muito da musculação, treinava musculação. Eu gostava tanto da musculação que eu cheguei a competir no fisiculturismo. Eu, tipo assim, era uma coisa que me brilhava muito os olhos, esse negócio de esculpir o corpo mesmo. Eu falava, caramba, como que dá pra fazer isso? Como que consegue? E aí eu busquei, na época, profissionais para estar me orientando, né? Nutricionista, o professor do educador físico, personal, não era personal, e era coach também, né? Que já tinha ali uma carreira, né? Uma bagagem ali trabalhando com esse esporte. E aí eu fui me introduzindo aos pouquinhos. De primeira, assim, não tive uma experiência muito boa, não sabia ainda qual categoria que eu iria. E aí deu tudo de errado, mas eu não desisti. Aí depois eu mudei de profissional, de orientação nutricional. E aí decidi a categoria, que foi a Bikini Fitness que eu competi. E assim, foi sei lá, parece que tinha me escolhido mesmo, porque eu decidi, né? A gente decidiu ir nessa categoria, eu escolhi o nutricionista que ia me acompanhar, que era um professor que deu aula em pós-graduação. E aí, na época, ele me acompanhou online, à distância, e nem tinha ainda, nem se falava em acompanhamento online. Mas desse meio sempre teve, sempre existiu. Nem podia. Não podia. Foi só na pandemia que o conselho liberou. Mas nesse meio do fisiculturismo sempre existiu o fisiculturismo tinha uma cultura muito do coach, né? Que você falou. O cara, ele é tudo. Né? Então, aí, esse coach, ele também prescrevia dieta para os atletas. Eu falei, não, eu vou fazer com o fulano de tal, que também é atleta, é nutricionista. Conhece. E eu falei, fui, e ele foi me acompanhando. E assim, eu me encaixei tão bem na categoria que eu fiz a minha preparação. E eu lembro que eu passei Natal, Carnaval, tudo de dieta. Não comi nem churrasco, que a minha família veio pra cá e eu não comia. Nada fora da dieta. Nada. Na época eu bebia. Se falasse assim, uma água com limão. Eu não furava dieta. Eu fiquei assim, focadíssima. Falei, é isso aqui. Focava. E aí, eu passei pelo estreantes aqui no estado, fiquei em primeiro lugar, com atletas que já tinham alguma experiência, mas participaram do estreante. Fui pro estadual, também fiquei. Eu fiquei em primeiro lugar e overall. Eu ganhava o overall da competição. E, tipo assim, aquilo ali pra mim era, meu Deus, como assim? Eu entrei ontem e tô ganhando. E assim, quem era de fora achava assim, que eu ia continuar com isso, né?
E aí até que eu falei, cara, todo mundo... E fiquei aqui, tinha um brasileiro em seguida, tipo... Foi um atrás do outro. Eu não lembro. Eu não fiquei muito tempo no fisiculturismo. A minha carreira foi muito curta, foi muito intensa. Porque eu me preparei, fui bem no estreante, me empolguei, aí fui pro estadual. Fui muito bem também. Falei, vou pro brasileiro. Ganhando tudo. E assim, a única coisa que me barrava naquele momento era gasto financeiro, porque gasta, né? Muito gasto. Né? A preparação, você gasta muito. E aí eu fui pra São Paulo, fui lá pro brasileiro, competi com um atleta que já tava ali há anos, peguei um 4º lugar. Não, foi muito bem. E aí todo mundo achava que eu ia continuar. Sim. Passou, o meu último campeonato foi em julho, se eu não me engano. Quando foi em setembro, né, que a gente entrou no CrossFit. Eu fiquei um mês off, em setembro eu pro CrossFit. Tipo, o que essa menina tá fazendo no CrossFit? No fisiculturismo tipo assim, CrossFit. cara, foi um negócio assim, muito intenso. Aprendi muito, tipo assim, disciplina então, não tem esporte que te bota mais disciplinado. É o tal do fisiculturismo. Só que não era algo que eu queria pra vida, assim, sabe? Entendi. Então era tudo, na época, era tudo muito restrito. A parte de alimentação, cara, nem tomate tinha na minha dieta. Ainda mais assim, essa que cultura. Que eu acho hoje um absurdo. É. Mas na época eu não comia. Então eu não podia tomate, eu não comia cenoura. Fruta era banana e olha lá. E assim, mas eu seguia toda a risca. Só que eu via, era um ambiente que, por mais que eu gostava de dar galera, de todo mundo, que eu vi toda essa questão de transformação do corpo, eu não me sentia muita vontade ainda. Sim. Não era aquele negócio que eu falava, nossa, eu quero viver disso aqui. Às vezes eu me juntava numa turma, assim, numa mesa, eu ficava, parece que eu sou um peixe fora d'água aqui. Tipo assim, eu não me identificava com aquilo dali. Mas assim, foi muito válido a experiência, mas eu não quis nem trabalhar com isso. Tanto que eu migrei, às vezes parecia pessoas interessadas no acompanhamento, eu não acompanhava, eu indicava uma outra amiga que na época competia e continuava, né, nesse ramo, E aí eu indicava, passava... Não peguei, não acompanhei ninguém. E simplesmente eu saí do fisiculturismo e passou um mês e meio, pulei pro CrossFit. Parece que, tipo assim, foi um período tão intenso, que ao mesmo tempo que foi prazeroso no momento, parece que, tipo assim, cara, não é isso que eu quero mesmo pra minha vida, pra manter, né? Entendeu, né? Foi aquilo ali, não quero. Foi bom a experiência, aprendi. Foi bom enquanto durou, mas tchau. Não é isso. E aí, assim, foi muito engraçado, porque, como assim, né? Tava até ontem mandando bem, palco ganhando. lá, ganhando tudo, e de repente tá no CrossFit. E, cara, nessa fase, nessa transição, eu tive um boom, um ganho de peso, de rebote, assim, de mais de 10 quilos. Caramba. E, assim, é muita retenção, né? Sim, que vem também. Sim. Porque a gente fica muito tempo em restrição, né? Principalmente de carboidrato, né? Aí quando junta... Então eu entrei... Aí pensa, né? A pessoa vinha da musculação, o que fazia era um cardio, não dava um tiro, não corria... Entra pro CrossFit pesando uns 10 quilos a mais. Aquele ginástica Cara, eu lembro da aula experimental, que tinha abdominal com agachamento, era uma coisa bem simples assim. Coisa boba, é. Que eu fiquei morrendo. Cara, mas eu te falo também que minha primeira aula experimental de CrossFit foi uma das piores coisas que eu já fiz na minha vida. Era só peso eu acho que eles corporal. faziam de sacanagem. Ele foi lá, você bota pra te agachar, você não pode sentar no vaso depois. Tinha que sentar no medball ali pra marcar o movimento. Era um circuitozinho que eu fiquei quebrada. E aí era assim, mas foi muito bom, porque era um ambiente totalmente novo. Sim. E aí veio essa questão de ter um ambiente com amizades também, assim. Uma família. Família, né? Mas, gente, essa transição, tipo, eu me achava, né? Porque eu tinha força, por exemplo. Os pesos, assim, de peso bruto. Se botasse fazer um agachamento e correr 200 metros, era um pau de linho pra fora, que sentar na calçada. O LPO tava em dia. Não, LPO não, mas assim, quer levantar, né? Barra. Não tinha assim, técnica, quem vê mas tinha força. Eu muito isso. Quando a pessoa te vê hoje, fala assim, nossa, aí eu falo, mas eu já tô com 8 anos, né, que a gente tá no CrossFit. Mas o meu início, por mais que eu não era pessoa sedentária, né, eu tava ali acima do peso, porque eu tive esse rebote aí, esse ganho de peso, mas depois fui se ajustando, né? Mas no meu início, mesmo eu tendo força bruta, tipo assim, tendo um pouco de consciência corporal, eu levei muito pau no CrossFit ali no início. Mas aí então, cheguei, aí fui pro CrossFit de 2017, 18, 19, um pouquinho antes da pandemia, eu cheguei no meu ápice de performance no CrossFit, que eu me dedicava com planilhas, então
Eu cheguei aí competir no campeonato do Extreme, né? Que era é a maior ainda, não sei, do estado em 2019. Então, ao contrário de você que você falou que usou a pandemia para focar, foi a pandemia que eu virei a chave. Aí eu desisti de ficar focando em performance, em competição e comecei a focar na minha carreira, principalmente expandir o online. Entendi. Mudei o foco totalmente. E aí eu continuei treinando, né? Os treinos, 1 horinha de treino ali e tal. E aí foi aí que eu dei o treino da lousa, como a gente lá vai ter treino de todo mundo. E aí eu mudei o foco de competição e desde então não voltei mais com foco em competir. Mas eu sou uma pessoa que gosto de evoluir, de me dedicar ali, né? Enfim, de estar sempre ali me desafiando. Sou bem competitiva, sabe? Mas no momento eu não penso em competição. Pode ser que esse ano, né? Agora eu sou Master, né? Agora chegou lá. Eu falei, agora que eu chego no Master, as Masters estão voando, entendeu? Não tem como. Os novinhos de ontem. Eu fiquei parada. Elas não, elas vieram. Agora elas estão voando. O legal, Ângelo, que a gente estava falando aqui, né? Só pegar um gancho no que a Aline comentou. Tipo assim, tanto eu quanto ela, acredito que você também faça parecido, né? Acho que viva uma coisa parecida. Que assim, você monta seu próprio treino? Não, eu não. Sua dieta, você que Minha faz? dieta, eu monto às vezes, mas quando eu quero. Ideia. Mas quando eu quero focar, eu tenho um grande amigo meu que dá uma moral. Porque eu sou muito bonzinho comigo mesmo. A gente ajusta a dieta o tempo inteiro. É isso aí. E aí a Aline falou uma coisa aqui legal, que até pra galera ver, né, perceber, que ela tinha um coach. Sim. Não era eu, moro com ela. Não, observação, ele não treinava. Não era treinava uma pessoa ela. que tinha experiência no esporte. A minha esposa também, ela monta o meu treino online ali, mas, tipo assim, eu tenho também outro coach de triatlo, e eu tenho um coach de treino de força e potência. Então, e aí, se você for fazer uma super prova, são esses caras aí que não estão na tua casa ali que vão... Exatamente. Né? E a nutrição, eu tenho um grande amigo, o Omar, que é a nutrição de Brasília, é ele que toca e ele que me cobra. Então, porque a gente fica o tempo todo se ajustando. Como você sabe ali, você vai naquela flexibilidade, se ajusta, você não segue o plano. Quando vê, você não faz mais nada. Exatamente. Os treinos dela, tinha um treinador, nutrição, não era ela, nada a ver com ela, tinha outro cara lá de longe. Todos os treinos que eu faço, eu tenho um treinador. No CrossFit eu tinha um treinador, né? Só então, não assim, troca de nutricionista. Não vai ficar, vai dormir pra de fora. Igual também, minha esposa falou lá, manda a pergunta do Arno. Já eu botei lá, qual a palestra que você mais gostou? Já mandei inbox. Se não falar que é em mim, eu posso sair de casa. E aí, tipo, alguns treinos durante a minha vida, e claro que eu fiz, assim, hoje eu tô a fim de fazer isso aqui. Mas a programação, assim, a base, não sou eu que monto, não é o meu melhor amigo ali que tá ali. Não, tem alguém que programa, né? Porque a chance da gente se sabotar é muito grande. Eu parei de fazer musculação na época e entrei no CrossFit justamente por causa disso. Porque eu tava me sabotando. De manhã eu falava, hoje eu vou treinar. Pá! Chegava depois do almoço, hoje eu acho que eu não vou fazer aquele agachamento. Até chegar na academia, eu já tinha cortado na minha cabeça, assim, metade do treino. Foi quando eu entrei no CrossFit na época, eu comecei a fazer alguma coisa que alguém mandava fazer. E a minha vida de atleta inteira foi isso, né? Então, a galera às vezes vê na internet, né, a gente falando, se dedicando. Cara, sempre tem que ter alguém, as pessoas tem essa te questão ajudando, da gente né? que prescreve pra nós mesmos, se sabotar. E tem aquela questão também, por exemplo, de você entrar num esporte que ainda é novo, que você ainda não tem experiência. Então, você pega uma pessoa que tem experiência, tem outra que você acaba aprendendo também com ela. Né? Sim. Tem essa questão também, porque você ainda não tem o conhecimento ali. Ainda pega aquele aí você pega o seu conhecimento e a prática também do esporte é totalmente diferente, né? Então, por exemplo, se eu sei lá, um esporte que eu nunca atendi na vida, cara, eu vou ter que estudar, vou ter que me aprofundar para poder... A gente tem o básico, né? Tá no nutrição esportiva ali, a gente vai saber... fisiologia bioquímica de alguma coisa. A gente vai saber ali iniciar, mas assim... Mas o skin the game muda. Aí muda o jogo. Então, você tem que ter, sim... buscar, né, um profissional para estar orientando. E eu sempre falei isso, alguns nutricionistas... A gente tem esse preconceito, né? De falar que vai em outro núcleo, que faz treino de outra pessoa. Você tem que fazer o esporte. Eu digo que você não tem que fazer, mas você tem que entender muito. Tem que entender muito. Exatamente, isso aí. Você tem que entender de treinamento, você tem que entender daquilo ali, você tem que entender da fisiologia daquele treinamento. Se você entender, ok. Eu falava muito isso na faculdade, cara. Que as pessoas me viam como um atleta e achavam que aquele era o meu diferencial... sei lá, para um treino de força, falando, galera, não, eu pratico porque eu sempre gostei muito de praticar esporte. O que faz diferença é o tanto que eu estudei
e vivencio, isso é curioso. Isso, juntando esse combo aí, faz a diferença. Perfeito. Agora, não é só ficar treinando, isso não faz essa diferença, não é. Então, assim, você tem que entender. Cara, eu gosto muito de falar isso, porque, assim, o que eu falo, às vezes as pessoas, não sei o quê. Quando você vai operar o seu joelho, você procura um ortopedista que teve o joelho operado 1000 vezes ou que operou 1000 joelhos? Então você tem que procurar um profissional, não é que levanta muito peso, é que fazem pessoas levantar muito peso também. Que tem exemplos de pessoas treinadas. Na nossa área é tão complicado, total, né? Porque a pessoa emagreceu, ela vira nutricionista. Não. Na mesma hora, você vai pra internet, meu método de emagrecimento. Perdi não sei quantos quilos e aí já começa. E é outro exemplo que eu falo. Então vamos fazer o seguinte: foi preso, procura um ex-presidiário, não procura um advogado, porque ele que entende de ser preso. Uma coisa que eu acho assim, que eu fico até um pouco triste, assim, que às vezes alguns colegas meus não têm essa noção e acaba propagando também essa informação. Que, por exemplo, quando eu tava no CrossFit, que eu tava mais parrudo, 10 quilos a mais de massa muscular. Mais pessoas me procuravam para planilha de CrossFit. Comecei a emagrecer, reduzir peso focado no triatlon para sofrer menos. O do shape, né? O shape que vende. E aí agora mais pessoas me procuram para planilhas de corrida, de natação, algumas coisas assim eu até faço. Algumas coisinhas assim que eu fazia para o CrossFit. Mas eu percebo que aquela galera que me procurava às vezes para o CrossFit já não começa a procurar mais. Não conecta, né? Assim, eu não desaprendi a ser treinador de CrossFit porque eu tô mais impressionante magro. Isso, cara. Porque eu tô correndo e pedalando. Eu ainda sou um cara do CrossFit do meio ali, trabalho com isso. Então tem muito isso. Não, fulano agora já não é mais do fisiculturismo, porque ela parou. E aí, enfim, a pessoa começa a não mais, acompanhar, porque acha que você não tá mais em alta performance como atleta naquilo como aquela ali. Linha, né? E a pessoa nem é de alta performance, né? Pois é. Pra começar aí, né? Mas ele vai buscando tudo isso. Mas isso realmente acontece muito. Eu acho que no meio da nossa profissão isso acontece demais, né? Sim, a gente é cobrado, a gente tem que estar cobrado ali, de tem que estar o tempo todo. E eu acho que, assim, eu acredito que a prática ela é muito importante, né? Sem a prática, foi o que você falou, eu não tenho como juntar o meu empírico que eu absorvi de livro, né? A gente sabe que o papel aceita muita coisa, né? Eu gosto de usar os exemplos da dieta lá, por exemplo, a professora, tá faltando bater um nutriente. Eu lá botava 100 gramas de orégano, batia. Só que como numa prática alguém vai comer 100 gramas de orégano? Impossível. Impossível, mas batia o nutriente que eu precisava. Na pizza, quem sabe, né? Agora é possível. Aí o professor falou, joga em cima de tudo, professor. Saladinha com orégano. Tem aí 100 gramas. Mas é justamente isso aí. Se você ler ali o estudo e querer aplicar sem prática, às vezes você vai cometer o erro dos dar 100 gramas de orégano. Isso aí. Então, isso é o dia a dia. Acho que não tem como separar, assim, né? Só esse. Perfeito. Eu sempre estudei muito a parte de programação de treino de força. Sempre gostei muito de... Né, já fui membro daquela associação americana lá, National Strength Condition Association. Eu gostava muito de pegar aqueles artigos ali e tal, livro. Mas eu vou te falar, depois que eu comecei a praticar mesmo ali no CrossFit, ali, que a gente pega ali a parte do LPO, teste de carga máxima, que aí você pode soltar a barra no chão, você pode treinar, fazer, enfim, coisas que na musculação às vezes eu não conseguia aplicar. Sim. Ali eu comecei a entender. Treino de potência pro esporte. Ali eu comecei a ver, caramba, que legal, agora eu consigo treinar, por exemplo, alguém para corrida. E não só ficar naquela coisa da musculação tradicional ali. Então, assim, a prática ali eu comecei a ver aquilo que eu vi no livro dos americanos, né, que falam muito lá dos estudos lá com o pessoal do futebol americano e tal. Eu não tinha acesso a nada disso. Aí depois comecei dentro de um centro de treinamento, de um box de CrossFit e tal, que eu comecei a vivenciar e aprender na prática. Eu falei, caramba, legal, agora eu consigo fazer isso, agora eu consigo... nossa, eu acho que a prática em si, no meio ali, me ajudou muito a entender coisas que eu sabia na teoria. Mas não era só a prática. Porque eu não ia saber. Vai complementando o outro. Complementando. O problema é que hoje em dia eu vejo que as pessoas são só... Tem a pessoa que é só do artigo... É porque eu tô falando, não dá pra separar, entendeu? É tudo, né? Parece que as pessoas colocaram os polarizações. Ingessa, só o artigo paper lá, leitura. É isso aí. Mas calma aí, na praia, o cara não sabe. E o outro que é só prática. Eu vejo isso. E parece que para vocês... eu acho que as pessoas perderam um pouco do sentido também eles não falam do seu serviço ou do que você faz. Você tem que criticar o lado oposto para você mostrar que o seu é bom. Eu acho isso péssimo. Deu um exemplo hoje, por exemplo. Assim, a rede social é um
Um monte de nutricionista. Né? É um indireto pro outro. Exatamente. Esse negócio de react, nossa. Eu ia falar agora. Cara, tá na moda nessa parada. Meu Deus do céu. O meu pessoal de marketing, não, você tem que fazer react. Eu falei, cara, você nunca vai me ver fazendo um react de um vídeo de algum profissional que falou. Isso aí você esquece. O que eu faço de react é mostrar algum atleta chegando, falando ali do que ele... Agora, eu criticar o protocolo de alguém, mesmo que eu ache errado, eu nunca vou fazer isso. Eu quero falar do meu. Você pode fazer o seu conteúdo falando sobre determinado assunto, né? Do que você acredita ali. Sim. Mas não pegar ali a imagem, né? Do profissional. Eu também não gosto tem muito isso. Esses dias eu vi. De marketing. Mas assim... Eu acho isso errado. Esses dias eu vi um vídeo de um colega meu, né, fazendo um vídeo, um react de alguém explicando um exercício. E aí, tipo assim, o vídeo aqui, ele aqui assim, fazendo aquelas caras e bocas. Eu assim, cara, não vou, como é que faz o negócio dele? Eu não consigo, não dá pra... Eu também. É o que eu falo. É por isso que a gente não cresce na rede social. Mas é isso que eu também falo. Eu falo isso para os meus mentorados também. Eu falo o seguinte, eu não quero like, eu quero vender consulta. Sim. E é o que eu falo na minha mentoria também, que tipo assim, eu não ensino o nutricionista a ir dançar no supermercado, né? Respeitando todo mundo que faz isso. Claro. Mas eu falo, você tem que trabalhar com nutrição. Né? Então, o que está... Uma coisa que eu até critiquei hoje, que eu acho péssimo, as pessoas estão entendendo com essa história, a nova nutrição. Nova nutrição que não tem, você não reprime. Mas, gente, nutrição nunca foi reprimir. Nutrição nunca foi tirar nada de ninguém. Nutrição sempre foi equilíbrio. Né? Adequar, né? Ver a adequação. Aí, a nova nutrição. Então, tipo assim, é esse ponto que eu vejo onde a nossa saúde, esse profissional de saúde está se perdendo. Eu tenho até um certo receio que caminho que isso vai seguir. Por exemplo, eu tenho uma aluna de personal, acho que é a aluna mais jovem que eu tenho, 19 anos. É a mais jovem que eu tenho. E eu acho que o namorado dela faz nutrição, começou a fazer agora. E eu vejo que a percepção dessa geração mais jovem é que para você ser bom profissional, você tem que estar muito ligado com os reels, com os videozinhos do Instagram. A dancinha. E eu vejo assim, caramba, essa galera tá preocupada com uma coisa que hoje a gente às vezes se preocupa com alguma coisinha ali, para um post legal, tal, que a galera vai ver. Mas para eles é aquilo, é como se aquilo fosse tudo. E eu não sei. Notoriedade está ali, né? No tanto de seguidor que você tem, no tanto de like que você traz. Mas sabe o que eu vejo isso também? Eu vejo por quê? Essa pessoa que procura isso, ela não está atrás do conhecimento desse profissional que ela foi buscar. Ela está com ele também porque ela quer like. Sim. Então, essa é a grande questão. Quando a pessoa te procura pelo seu serviço, que ainda existe muito, ela não está importando quantos likes vai ter. Quantos médicos eu conheço que são milionários. Não tem nem um perfil no Instagram. Não tem nenhum perfil no Instagram. Só que eu estou lá sentado atrás da cadeirinha dele fazendo serviço. E nem quer. Não quer. Antes e depois, foto de antes e depois. Não é o meu público. Assim, igual eu falei, a minha introdução assim, na internet, de usar a internet a meu favor, foi muito boa. Sim. Então, assim, a gente não pode negar. Você mesmo, para vender. É online o seu curso, né? Então, assim, online. É muito bom a gente ter essa ferramenta. Só que hoje tá essa... banalizou, né? Tá com um circo, vamos dizer assim. Tá com um circo, entendeu? Exatamente. E aí tem essa questão aí do react, que você fica ali botando a cara do profissional e fazendo caras e bocas, né? Enfim. Eu acho assim, se você tem acredita em uma determinada... seja da área da nutrição, né? Da educação física. Da saúde. Você coloca o seu posicionamento ali, mas não precisa ficar cutucando o outro, né? Isso, eu não falo nem do profissional, não. Na rede social, né? Você vê que, assim, você entra no perfil de qualquer pessoa, de uma influencer, uma blogueira, qualquer pessoa. Cara, as pessoas vão lá e comentam cada coisa. Eu fico assim, gente, como que a pessoa tem coragem de escrever um negócio desse na foto? Fica pra ela. Perfeito. Não, mas a pessoa tá ali, tipo assim, é terra de ninguém, né? Que a gente fala, né? Sim. É terra de ninguém. Então, as pessoas cospem ali ódio. Cracolândia. E assim, voltando a falar da nossa área, dessa questão ali, Aline, quando eu tinha meu perfil de crescimento e tal, eu não vou mentir, eu era muito preocupada com essa questão de ganhar seguidor, de ter curtida, do meu post ter comentário. Hoje em dia, se não deu nenhum comentário, cara, a maioria das pessoas que vem pra mim, às vezes é uma pessoa que nunca reagiu uma foto, nunca curtiu uma foto, tá lá, me segue, mas não é aquela pessoa que interage, mas é a que compra o meu serviço. Pronto. E tem aquela lá que te suga, que tá o dia todo lá, mandando mensagem, perguntando, que é consulta de graça, né? Todo dia tá lá no direct fazendo uma perguntinha. Dicas. Dica pra tudo, todo dia.
E aquela pessoa ali, ela não compra nada. Eu tenho uma muito boa que eu fiz uma vez com um desses. Ele todo dia ele me perguntava um negócio, eu respondia, né? Aí teve um dia que eu falei, quer saber? Aí ele me perguntou, eu falei, não, mas você pode me dar uma dica? Eu falei, mas peraí, você quer uma dica ou é uma consulta? Ele, não, é só uma dicasinha. Então tá bom, eu tenho uma dica pra você. Marca uma consulta. É isso aí. Porque a melhor dica que eu vou te dar. A melhor dica que eu vou te dar, porque você tá aqui querendo pegar consultas em pílulas, não vai funcionar, cara, né? Então, a gente sente muito isso. Mas, assim, eu acho que também levar esse conhecimento, eu tento passar um pouco ali, lógico que de uma forma sincronizada, uma consulta é muito melhor, mas a gente tá na rede social também. E eu falo muito isso pros meus alunos, porque, cara, se preocupa se você tá vendendo ou não, ainda mais porque eu ensino hoje a pessoa a vender consulta na online. Então, é o que eu falo, que vai te trazer retorno. Se um post trouxe uma consulta, ele é muito melhor do que o que trouxe 10 mil likes e nenhuma consulta. E nenhuma consulta, mas é o que acontece. A maioria desses vídeos que viralizam, né? Não trazem consulta. Tipo assim, quem entende mais um pouquinho sabe, vai chegar um público muito grande no seu perfil, mas é um público que não compra. É o que a gente chama de topo entendeu? de funil, né? É um público que não compra, entendeu? Exatamente. Tá ali só pra te sugar e deixar seu lead mais caro. Bom, vamos inverter agora, a gente trouxe a educação física, vamos falar como é que a nutrição tá na vida de vocês, né? Assim, qual a importância que você vê da nutrição? Você segue dieta hoje em dia, não segue dieta? Não, acabou que eu não falei, né? A atividade física hoje, na minha vida, ela é mais como uma válvula de escape, vamos dizer assim. Eu passei por um período ano passado que eu precisei ficar sem treinar, e aí, tipo assim, você quase que surta, né? Ficar sem treinar. Nossa. Porque é a minha rotina. Eu acordo, então eu faço meu momento ali de oração e treino. É o primeiro compromisso meu do dia, eu treino. O dia que eu não treino, parece que o meu dia parece que tá faltando alguma coisa. O dia não tá completo, né? Então, hoje eu tenho a atividade física como uma válvula de escape mesmo assim, que é um lazer também. Querendo ou não, tô cuidando também do meu corpo, sim, né? Então, da saúde, né? Quando eu falo corpo, não falo só estético. Sim, a estética vem com uma consequência. Já foi a quando eu pensava em atividade física, a prioridade era sempre voltada para a estética e hoje não é. A estética ela vem por uma consequência mesmo do meu estilo de vida. É mais para manutenção de saúde mesmo, e física e mental, principalmente. Então, a atividade física hoje, ela tá na minha rotina, né? Faz parte da minha rotina nesse sentido. Não é mais assim para mim, né? Mas, querendo ou não, eu tenho pacientes que me procuram para isso. Mas a atividade física na minha rotina hoje é mais para essa questão mesmo de manutenção do físico e do mental, pra gente não surtar. Boa. Você falou sobre a nutrição, né? Nutrição agora. Rapaz, esses dias aí eu falo muito com os meus alunos de personal. Tipo, há uns... Vamos botar aí. Primeira vez que ela me passou uma dieta. Sei lá, tem uns 10 anos ou mais, assim. Vamos colocar assim que de lá pra cá... Primeiro que não mudou tanto do que eu já comia. Já porque fazia, né? A vida toda, meu café da manhã é ovo, pão, banana. Aveia. Bebia mais leite, hoje não bebo tanto. Aveia, arroz, feijão, carne. Nunca gostei muito de fritura, pingando. Os meus irmãos não gostavam. Ele gosta muito da batatinha frita, tá? Gosta, da batata frita eu gosto. Mas é raro eu comer também, muito raro. Mas assim, eu sempre gostei de uma coisa básica, e se ficar repetindo todo dia, eu não ligo. Uma rotina tranquila. Todo dia aquilo ali. Eu não ligo de ficar repetindo. Então assim, eu até comento com os meus alunos que é o seguinte, cara, eu não sigo dieta, mas isso não quer dizer que eu coma mal. Sim. Eu sigo, talvez, quase mesmo o programa alimentar, a dieta, que a Aline me passou há muito tempo atrás. Na verdade, você segue uma dieta. São ajustes, Eu não considero aquilo uma Talvez dieta. Você não segue uma prescrição, mas uma dieta você segue. O que eu quero dizer é o seguinte, o que eu faço, o que as pessoas chamam de dieta, que, não aguento mais, cara, eu como isso todo dia. Isso é bom pra mim, né? Isso é gostoso pra caramba. Nossa, não aguento mais comer aquele negócio de aveia com mel, banana. Eu falo assim, caramba, acho isso gostoso pra caramba. O meu irmão fala que granola é comida de passarinho. Passarinho, isso aí. Eu assim, caramba, eu gosto pra caramba disso. Bolo de aveia, pra mim, é delicioso. Então, assim, o que as pessoas chamam de dieta, eu chamo de rotina. Então, assim, quando alguém me pergunta se eu sigo dieta, eu falo assim, não, mas eu sigo, mas não considero dieta, porque pra mim aquilo ali é uma rotina. Mas dieta... Não, mas quando esse termo que ele trouxe é um termo que é muito, assim, comum das pessoas falarem. Porque dieta é estilo de vida. Sim, até essa tradução da letra do grego. Da letra dieta é estilo de vida. É o meu estilo. Por isso que cada vez mais, né, eu venho trazendo, né, eu prego muito isso na minha rede social e tento trazer isso pro consultório, que a pessoa ela tem que ter uma dieta que vá fazer dessa dieta o estilo de vida. Perfeito. Então, eu trabalho muito dessa forma, né? Que eu falo que é nutrição real, né?
Então, as pessoas, elas têm que ter na cabeça delas que elas podem se permitir comer uma pizza, um hambúrguer, enfim. Uma besteirinha ali, outra aqui. Besteirinha assim, não é que o alimento é besteira, é lixo, negócio, as pessoas falam, né? Dia de lixo, essas coisas, não. Mas tem que ser algo que tem que ser prazeroso e que se encaixe na rotina dela. Então, ele tem essa rotina porque tem os alimentos que ele gosta, tá ali de fácil acesso para ele consegue fazer ali os lanches, levar nas marmitinhas, né? E manter a alimentação dele, porque ele criou essa rotina, essa dieta é o estilo de vida dele. Agora, as pessoas querem fazer um negócio também que é muito perfeito, né? Que é uma coisa assim, manter uma perfeição. E a gente não vive numa bolha. Não dá. Então, igual eu falo, eu sou nutricionista, você também. Vai ter dia que você vai comer alguma coisa assim que não programou, saiu do programado. E normal, isso segue a vida. Entendeu? O problema é que as pessoas é o contrário. Normalmente, o que foi programado é o que sai da rotina dela. É come tudo errado. Aí, uma vez no mês, o meu aluno vira e fala assim, hoje eu comi um pão com ovo de manhã, uma banana. Eu falo, pô, massa, legal, mantém isso aí. Passa 2 semanas, e aí, como é que tá a alimentação e tal? Ah, cara, depois daquele dia lá, nunca mais... Nunca, não tem rotina. Então, não consegue criar uma adesão. E esse é o grande sucesso da dieta, né? A adesão. Assim, as pessoas ficam discutindo, low carb, não sei o quê, jejum, né? É a adesão. O que vai fazer esse resultado é a adesão. O que você conseguir aderir um plano dietético é o que vai te trazer. Agora, se você quer emagrecimento, tem que ter déficit calórico. Não tem jeito, tem pra onde correr. E outra coisa que eu vejo, as pessoas falam, não é só déficit calórico. Ok, concordo com você. Mas precisa dele. A gente já dele. sabe muito hoje que não é só, mas se não tiver... Mas precisa dele. Não existe emagrecimento. Então, aí na nutrição a gente vê muito essa briga, né? Sim. Que não precisa de contar calorias, que é a nutrição intuitiva lá, como é que fala? Alimentação intuitiva, né? Alimentação intuitiva. Aí de vez em quando pinga lá. Comportamental ali. O que você acha da alimentação intuitiva? Como é que você vai comer de acordo com a sua intuição. Então, se a minha intuição é de me entupir de pizza de hambúrguer, eu vou comer. E a gente vê muito essas questões psicológicas, né? As pessoas comem muito não para nutrir. Sim. Né? Buscam uma fuga, né? Descontam alguma coisa, o tal do eu mereço e o tá pago, eu detesto. Nossa, fiz um cardio a mais ali, tá merecendo comer eu vejo me baseando nos meus alunos, né? Porque eu dava aula no CrossFit e os meus alunos de personal, a grande maioria tem muito medo de comer. Sim. E aí quando eu falo com eles da minha rotina, eu falo com eles, eu tô dando aula para vocês 6 da manhã, eu já comi isso. Eu vou dar mais 3, 4 aulas, eu vou comer isso, para depois ir treinar. E eu, no meio do treino, como isso. Depois do treino, eu vou almoçar. E depois eu lancho. E depois, às vezes, eu lancho de novo. E às vezes eu vou jantar. Enfim, eu conto tudo e fico assim, não pode, não pode. E eu falo, não, come. Como é que você não engorda, né? Aí eu falo, cara, não tenha medo de comer, comer direito. Perfeito. Eu tive uma aluna que ela tinha muito medo de carboidrato. Isso é muito comum. Muito comum. Pois é, eu tinha muito medo. Eu falei assim, quanto tempo que você está seguindo, né, essa forma de se alimentar, de vir treinar em jejum, de ficar muito tempo sem comer e tal. Faço isso há não sei quantos anos. Eu falei, pois é, quanto que você emagreceu? Se funcionasse, né? Você se sente que está flácida e tal, não sei o quê. Será que não tá na hora de você mudar a estratégia, procurar um nutricionista que vai te ajudar? Não é ficar sem comer, que se ficar sem comer não vai. Você não tem energia para vir treinar. Perfeito. Eu percebo muito isso nos meus alunos, né? É engraçado que as pessoas se preocupam, por exemplo, quando eu falo assim, pode comer vegetal à vontade. A pessoa se preocupa com a quantidade de calorias da cenoura, mas não se preocupa da cerveja no final de semana, do pacotinho de biscoito que abre, dos bombonzinhos, né? Dos pacotes de amendoim. Mas quando você fala assim, cenoura... mas não tem que pesar a cenoura. Uma a preocupação coisa é invertida. Uma coisa que, né, sobre alimentação, que a Aline me ajudou muito, foi, eu tenho o CrossFit e o triatlon são esportes que você tem que estar... No triatlon nem tanto, assim, questão de força. Mas no CrossFit eu tinha que ser muito forte e, ao mesmo tempo, muito leve, porque não adiantava ficar ali muito fortão. Tem o ginástico também. Eu tinha que subir corda. Eu lembro de uma competição que eu fui com 100 quilos. Eu olhava para aquela corda ali. Nossa, perdeu uma rap, mas levou no rap lá em cima. Eu levei uma vez lá nessa competição mesmo. Eu ficava assim, meu Deus, subi isso aqui. Então eu vi que assim, eu tava perdendo para uns caras que eram muito menos condicionados que eu, só porque eu era mais pesado. Sim. E aí eu lembro na época que eu falei assim, cara, eu preciso melhorar minha performance, ficar mais leve, porém sem passar fome e sem ficar fraco. Eu comecei a mudar algumas estratégias que a Aline me ensinou. Tipo, alguns alimentos com mais fibra, mais volumoso, aveia, então, assim, né? Que embucha, gente. Eu não sou um cara de tomar muito suplemento, assim, porque eu gosto de comer. Eu gosto de comer.
Então, assim, eu conseguia comer muito, saciar, mas com uma... Como é que então, fala? É porque... Com a densidade calórica baixa. baixa. É porque nessa época, ele falou que ele é muito rotina, né? Nessa época, ele amava fazer a crepioca. Ele fazia sempre. E eu não me enchia. Então, assim, aí ele podia botar ali 200 gramas de tapioca, porque ele não enchia. Ele não é uma coisa que enche. Não. Quando a gente me falei, Vitor, começa a usar aveia. Nossa, aí a gente reduziu a quantidade de carboidrato e botou em forma de aveia ou farelo. Aí, meu filho, tipo, aveia e pão, aí o negócio mudou, né? Do que a tapioca. Porque a tapioca, eu falei, Pois é, aí eu até comento com os meus alunos, falei, cara, o problema não é o comer ou não comer, é o que você tá comendo. a combinação que faz. Tem aluno que acha que tá fazendo vantagem em comer aquela barrinha de lá que comprou. Não, e hoje em dia a gente tem muito essa teoria, né? Sem glúten, sem lactose, vai emagrecer, não engorda, né? E negócio de caloria lá no talo. Às vezes é uma bomba calórica. Exatamente, mas é sem glúten e sem lactose. Que não vai saciar. Então, assim, pra mim, entre comer lá 3 pães, com 2 ovos e mais 2 bananas, sei lá, que às vezes, né, eu tô só falando simples aqui, pra ninguém falar assim, não, esse cara tá errando no cálculo ali. Não entendo, galera, disso. Mas digo assim, entre comer isso tudo e comer 2 barrinhas de proteína ali que vai ter a mesma quantidade de calorias, não vai me saciar, eu vou querer comer outra ou comer mais alguma coisa, é melhor comer esse monte de coisa. Pra mim, eu funciono assim. Entre comer 2 ovos e um scoop de whey, que eu gosto também, mas eu prefiro comer o ovo que vai me encher mais. E eu acho que o nutricionista se perdeu um pouco disso também, porque a gente tem que prezar primeiro o alimento. A gente é nutricionista, a gente não é suplementista. Pois é. Então, eu acho que assim, aí a gente paga um pouco disso, não sei se você hoje continua com a nutrição esportiva, mas se você não entupiu o sujeito de suplemento, ele acha que você não é bom. Você não é bom. Não, se você não passar o suplemento, você não é bom. Ela fala direto. Você não passa. Primeiro que às vezes ele já vem com... vem pronto. Já vem pronto, né? Encaixa isso daí na minha rotina, tipo assim. E aí você até explica, né? Esse aqui seria... Você poderia manter, é interessante isso aqui, eu acho que não é... Você poderia estar investindo em uma outra coisa, né? Porque às vezes a pessoa, ela, por exemplo, ela não quer comprar frutas vermelhas porque é cara, mas ela gasta num, sei lá... A fortuna não pode de whey. Não pode de whey, não BCAA. Vamos pensar algo que não funciona. Algo assim que não ia fazer diferença em nada ali para aquele paciente ali. Uma glutamina, igual eu falei. Pega um suplemento desse aí. E aí, mas aí, e acha caro, por exemplo, fala assim, seria interessante se você pudesse incluir frutas vermelhas na sua alimentação, por conta dos benefícios, né? Suco de uva, mas sempre tem esse lado, igual eu tô falando. E aí as pessoas, quando a gente fala, né, dessa questão da nutrição e suplementação, que você falou, tem esse público que já vem, que hoje em dia tá muito... Sim. Antigamente as pessoas tinham medo de suplemento. Pote de whey era bomba, né? Hoje em dia eu já vem tomando de tudo. Mas é engraçado que também isso aí, você vê até uma mudança da loja, né? Antes você saía da loja com a sacola preta, tinha aquele clima de bombadão. Hoje em dia não, hoje é uma sacolinha clean. Pra ver tudo que tem lá dentro. Exatamente, né? Sacola de papel, que é clean, label. Então, hoje em dia vai ter aquele público que já vem com um monte e já vem aquele que fala assim, ó, eu não comprei nada porque eu falei, esperei a consulta esperando que você passe ali a listinha com um monte de suplementos, né? Sim. Mas não tem jeito, não tem pra onde fugir. Não tem suplemento que vai, vamos dizer assim, superar a base que é a alimentação. Perfeito, isso aí eu concordo demais também. A alimentação sempre, né, tem o food first, né? Primeiro, a alimentação em primeiro lugar e suplemento justamente o nome já disse, para complementar o a gente também não pode, igual eu falei, às vezes a pessoa fica de um lado, porque vai ter aquele profissional nutricionista que é contra o suplemento também. Pronto. E até o whey, eu já peguei paciente e falei assim, eu fui na Nutri e ela falou que o whey não pode para emagrecimento. Exatamente, eu acho que todos os extremos vão estar errados. Pois é. Pois é, tem que, eu falei, tem que encaixar. Talvez o whey, o benefício vai ser o quê? Uma praticidade para a pessoa que não tem condições de bater a meta proteica, entendeu? Eu tenho paciente que às vezes não come 70 gramas de frango, por exemplo. Pois é. A pessoa não consegue comer mais que isso. Muito. Então você entra com iogurte proteico, com o próprio suplemento, né? Em pó. Mas voltando a falar negócio de rotina, cara, você tem uma coisa... Eu gosto muito da rotina, muito. Sou da rotina. E aí, eu teve um dia que eu fiz até um videozinho, postei no Instagram, mostrando... Quando eu saí do carro, que eu peguei aquele monte de sacola, assim, pra ir pra dentro de casa almoçar. Falei, caramba, olha só. Eu tô carregando uma bolsa cheia de roupa de treino e equipamento, 2 sacolas com coisa de comida e mais uma de roupa suja que eu tinha ido treinar. Eu fiquei assim... Tem que fazer um vídeo disso pra mostrar pra galera. Eu falei, galera, olha só isso daqui. Eu não gosto de fazer isso. De carregar esse monte de coisa descalço, um sol quente aqui pra chegar lá em casa. Mas eu prefiro fazer isso aqui do que eu ficar com fome,
do que eu não treinar direito, do que eu não treinar porque eu não levei a roupa. Então isso aqui faz parte da minha rotina. Enfim, dá para criar rotina. E quando eu vejo aluno às vezes, ou alguém falando assim, eu não consigo fazer, levar para o trabalho, eu consegue. Nem tudo vai estragar. Porque tava conversando da maioria não quer sair da zona de conforto. Não, e também eu acho que é questão de compromisso. Porque às vezes eu recebo alguns pacientes, eles falam assim, aí não tem um resultado, eu falo assim, mas você fez a dieta? Mas eu passei mal uns dias, de outro dia meu filho passou mal. Eu falei, todos esses dias, você faltou o trabalho algum dia? Ela, não faltou o trabalho nenhum dia. Eu falei, por quê? Porque eu ia ser demitida. Então, olha só, porque dá você tem compromisso. Compromisso. Então, aí, se você tem compromisso com a sua dieta, você vai seguir ela. Tá? E o que falta é isso, as pessoas assumiram o compromisso na verdade, né? Você fica terceirizando, o marido, não sei quem, meu trabalho tem... Nossa, meu trabalho todo dia tem evento. Comigo... Você vai sair do trabalho? Eu tenho uma vantagem, eu sinto fome mesmo. Passa 3 horas, 4 horas depois que eu comi, eu tô com fome de novo. Então, eu sei que se eu não levar alguma coisa pro trabalho, eu vou sofrer. Então, eu me organizo para levar, para ter ali, eu tomo café da manhã, já tenho monto alguma coisa para levar, levo tudo. Então, assim, dificilmente eu tenho que comer alguma coisa na rua. É raro eu ter que comer alguma coisa na rua. Então, assim, como eu tenho essa necessidade fisiológica da fome, eu já sei que eu não posso deixar de levar. Mas, além disso, eu sei que eu preciso daquilo ali para eu poder treinar direito, nos horários que eu treino. E consegue botar também... É legal a gente explicar, né? Que parece que a gente está falando que a comida, em primeiro lugar, a gente está falando mal do suplemento. Não, eu acho que o suplemento tem um lugar correto. Sim. Eu acho que todo mundo aqui toma whey. Por exemplo, toda noite eu tomo magnésio, que eu acho que encaixa na minha rotina. Então, o suplemento ele também é muito bem-vindo. Mas não colocar ele em primeiro lugar. Imagina, se toda a refeição que eu fizesse no meio do dia... Se fosse uma dose de whey. Tá louco, não dá. Por exemplo... Para você carregar um intratreino para uma prova de triatlo, você vai levar banana, você ia levar, tem que levar uma mochila para carregar. Então você joga no gel ali, que você tem 5 bananas, carboidrato em pó na água. Tem dias, por exemplo, que eu treino natação num lugar e vou correr em outro. Pronto. Porque às vezes eu tenho feito treinos muito longos hoje em dia, então eu tenho feito mais na esteira, no crossfit ou na academia. Nesse intervalo, nesse gap aí que eu tenho, que eu vou de carro para outro lugar, ali eu como uma banana, como alguma coisinha ali. Agora, quando o treino é muito grudado no outro, igual hoje, eu pedalei e corri dentro da academia. Ali é o gel de carboidrato, aí é o suplemento, tá ali por exemplo, comigo. eu não gosto de coisa sólida na minha barriga para mim que tá correndo, e também eu pedalando. Então, por exemplo, a minha primeira refeição geralmente é suplemento. Porque eu tenho uma digestão mais rápida, aquilo resolve, eu vou entrar lá, quando eu chego, eu faço a refeição sólida. Então, tipo assim, eu acho que isso que vale muito a nutricionista para te ajudar também, né? Então, foi bom você falar nisso. Exatamente. É melhor comer para ter... Eu tenho uma paciente que ela corre de manhã. Às vezes ela treinava musculação, às vezes ela corria. Pra treinar a musculação, a gente colocou banana e tal, ela super bem. Só que pra corrida, ela comia e passava mal. Corria e passava mal. Eu falei, cara, vamos tentar... Botei suco primeiro, antes do suplemento. E aí falei, vamos tentar o suplemento. Porque a última coisa que a pessoa... Porque tem paciente que é resistente, né? Fala, cara, você precisa comer alguma coisa. Você já tem dificuldade de comer. Então, vamos botar suplemento agora, vamos fazer o teste. Foi batata. Botamos lá o gel que ela testou, gostou do gel... E aí, falou, Aline, ó, é isso aqui, ó. Nossa, tá perfeito, vamos manter isso. É isso aqui que funciona pra mim. Legal. Se desse, ia manter a fruta, a banana, o suco, mas não tava funcionando. Botamos o suplemento, funcionou. Uma coisa legal, né, que a gente tá falando aí, é o testar, né? Sim. No dia a dia, você só vai descobrir testando. Às vezes, mas eu passo mal, você já tentou? Não, na nutrição é muito assim, né? Teste, porque você vai fazer uma refeição ali que pra você super funciona, dá super certo. A outra pessoa vai testar e assim, a gente não falou disso, mas é importante testar no dia a dia. No dia a dia. Não é esperar um dia que você vai correr as 10 milhas da Garota de manhã. Isso aí é muito interessante. O Vitor falou que ele come suplemento e começa a usar. Não, isso acontece muito, a pessoa ganha um kit, né? Pré-treino, ganha uma caixa de bombom, vou comer tudo. Barrinha. O que a gente mais vê na garota é a pessoa de cima da ponte tomando aquele gel e nunca tomou. Dá ruim, Dá ruim lá em cima da ponte. Nunca fazer isso no dia da prova. Exatamente, sempre testar antes, tentar entrando chaves, né? Isso aí já vi muito isso, nossa, no crossfit e até no triatlo agora. No crossfit tem aquele provador lá de pré-treino, a galera não bota pré-treino nisso, não, porque é um no dia...
No dia da competição, o cara quer testar um novo pré-treino. Não faça isso. Não faz isso não, meu amigo. Você vai se ferrar. No dia quer testar um gel, quer não sei o que. Não faz. Eu fiz o capixaba de ferro agora. Eu lembro que da transição da bike para corrida me deram um suplemento, que até uma marca muito conhecida. Me deram. Eu tinha 2 géis no meu bolso. Eu falei, eu não vou experimentar que eu nunca experimentei. Deve ser muito bom, deve ser gostoso, deve ser até melhor. Peguei, botei no bolso, depois eu experimento ele. No meio da corrida eu peguei os meus. Sim. Ah, mas é gel, é tudo. Não é. Eu vi o medo de dar ruim ali, não, me dar uma dilatação, sei lá, já me... Não, eu falei, não, nunca testar durante o... Perfeito. No dia de prova não vai testar nada. Exatamente. Experimentar, então, nem pensar. Esquece. Só porque o amiguinho usa, e isso acontece muito, né? E que vem em kit, então, que o nego usa... Não, esquece. Aí em kit, os que eu ganho em kit, eu sempre uso depois, ali, treinando... Às vezes dá certo, às vezes não, às vezes eu até mudo, pô, gostei mais desse aqui. Mas de competição de provas, jamais testar. Eu tenho um aluno de personal que começou a correr, gostou, né? E ele é danado pra fazer isso. Aí foi correr. Aí vai correr, começa a comprar aquele monte de gel, porque o amigo falou que é bom. Resiste o grátis. O parente já fez a maratona, falou que durante a maratona ele toma isso. Durante a prova. Aí durante a prova passa mal. Mano, não faz isso durante a prova, cara, não faz. Faz o que você está acostumado no dia a dia. Cria a rotina ali no dia a dia, não no dia da prova, né? Eu também, né? E um dos requisitos do Training the Gut, que é o treinamento do intestino para o atleta, é justamente treinar em simulados antes. Ele traz isso né, como literatura. De carboidrato. Exatamente. E quando eu comecei a seguir muito o que vocês falam sobre isso no triatlo, assim, né? Tem lá a galera lá do como é que fala? Do Resistência Podcast, que eu ouvia muito. Sandro, a gente fez Tem um episódio de vocês. Tem um episódio, nós dois, eu com o Sandro, e agora no Conecta Vitória a gente fez um episódio, o Alê, que é da Universidade da Corrida, e nossa, esqueci o nome. O Calac também, é o que ele fala de fisiologia do esporte. Então, eu vi muito bom. Muito vocês falando sobre isso, né? De treinar o intestino e tal. Sim. Aí eu senti isso na pele o dia que eu saí de um treino de natação e fui fazer corrida. Na transição, eu mandei uma quantidade maior de carboidrato que eu estava acostumado na água. Eu fui correr, eu fiquei em posição fetal. Eu falei, o que é isso? Tipo uma cólica, uma dor. Eu falei, caraca. Aí eu comecei a entender o que vocês falavam. Eu falei, caraca, é isso. Eu preciso me acostumar. Aí eu comecei devagarzinho, me inserir. E eu falo isso para os nutricionistas. Chegou a hora de você prescrever um treino para o intestino. Né? Porque o nutricionista esportivo, acho que você já deve ter passado por isso, tu termina a consulta e o treino. Você faz que nem eu procuro um profissional de educação física para prescrever. Que nem eu para escrever. Você acha que eu vou para escrever treino? Mas eu gosto de falar isso também para eles, é o seguinte, mas a gente tem que estar muito apto a ler um treino. Então, Sim. na mentoria, tem um módulo que eu explico periodização, eu explico ali fisiologia do exercício, por quê? A gente tem que entender aquilo. Sim. Prescrever jamais. Prescrever, existe um profissional para isso, capacitado muito melhor do que a gente. Só que se você receber uma prescrição e não souber ler, do que adianta você ser nutricionista esportivo? Na verdade, você não é, né? Porque é a fase do treino, o dia do treino, a exatamente. forma Qual tipo, intensidade. Qual combustível, intensidade eu tenho que usar, né? Que momento ele está numa base. O termo, né, nutricionista esportivo, às vezes a pessoa pensa vai muito mais pro lado esportivo estético. Não é alta performance no esporte. Desempenho, performance, né? Nem alta performance. De performance mesmo. Eu, graças a Deus, hoje atendo muito pouco a parte estética, que é a estética e emagrecimento, que é o que mais enche consultórios. Mas, tipo assim, é justamente isso. O nutricionista esportivo é de musculação. Sim. Né? E musculação não tem performance. Voltado para o estético. É muito mais desempenho e eu costumo dizer isso, assim, quando o sujeito quer emagrecer, quem coordena a dieta, o processo tem que ser o nutricionista. Você vai calcular um déficit calórico, vai chegar lá para o personal, ele tem que encaixar um treino que seja interessante para aquele déficit, que se for demais também a gente sabe que vai dar ruim. Vai dar ruim. Não sei se isso acontece com você, mas hoje, o que eu mais faço é pessoas chegarem no meu consultório, mulheres ainda, aumentar o tanto que ela come e pedir ao profissional para diminuir o tanto que ela treina para ela emagrecer. Porque elas estão trabalhando em REDs, não estão conseguindo emagrecer, porque estão estagnando o corpo nesse processo. Né? Então, esse ajuste é fundamental. E esse bate-papo, então, tipo assim, eu gosto muito de trabalhar hoje, por exemplo, dessa parte estética, eu só trabalho com os alunos da Bruna. Porque eu tenho um contato com ela direto e a gente consegue trocar essa ideia. Então, eu falo muito isso. Esse contato ele é fundamental para a multidisciplinaridade, para essa linha. Mas isso aí que você falou, né? É muito comum as pessoas virem pra gente, né? Com medo de comer, comendo muito menos. Quando a gente prescreve a dieta, fala, cara, mas eu vou emagrecer comendo isso tudo?
Geralmente já vem... meu diploma em risco sempre. Você fala assim, vai lá, se não emagrecer, você vem aqui rasgar meu diploma. Que eu não, paro é assim de ser mesmo, nutricionista. porque as pessoas acham que para emagrecer, para ter resultado ali, é ficar sem comer. Não, às vezes quando você passa ela no início, eu falo muito de mim, assim, no início, quando eu comecei a seguir assim mais a rotina, no início eu ficava, me sentia empazinado. Sim. Mas depois que o meu organismo acostumou, eu falo igual hoje, assim, eu dá 2, 3 horas de intervalo de uma refeição para outra. Já tá com fome. Eu tô com fome. Cara, uma das coisas que você lembra o Pablo Chalfu, quando ele veio competir aqui? Lembro. Ele tinha ido pro Games. Aí eu perguntei pra ele assim, cara, qual foi a maior diferença que você viu da nutrição dos atletas lá de fora pra gente, assim, pra você? Pra gente não, né? Pra você. Aí ele falou assim, cara, o tanto que eles comem. Acaba uma prova, come. A gente saiu daquela, você lembra o ano que teve, o ano que ele foi, teve aquelas 30 ring ups, e na sequência tinha a maratona de remo. Teve a maratona de remo, aquele ano foi sinistro. Aí eles fizeram... Foi o último grande ano do CrossFit Game. Depois começou a dar uma zoada lá. Aí ele falou que acabou a prova, ele não aguentava respirar. E o povo tava comendo. Não, aí ele sentou dentro do Ocean e ele tava comendo 500 gramas de arroz. Aí ele olhou, cara, como é que você tá fazendo isso? Como é que eu tô fazendo isso? A gente vai ter que remar aí agora. Você vai morrer, eu não. Aí ele falou, mas como é que você tá aguentando? Eu não tô aguentando respirar. Eu faço isso dentro do meu box. Eu treino isso todos os dias. Treino todo dia. Ó, você falou uma coisa muito legal aí que na minha última competição eu apliquei. Que foi... Eu fui para ganhar porque eu sabia que eu acho que eu tava saturado um pouquinho. Eu queria muito ir para ganhar. Foi a melhor performance que eu tive. Eu contei isso aí uma vez. Eu tive uma rotina que era assim... Eu comia, aquecia, fazia a prova, comia, descansava. Aí, às vezes, quando o intervalo era muito grande, eu comia de novo, aquecia, prova, comia, ou hidratava, comia, ou se não fosse comida, era alguma coisa de suplemento ali para repor rápido, descansava. Então, era um ciclo, uma rotina muito assim, desse jeito. Porque eu lembro dos caras, Fraser, a galera lá do CrossFit falando sobre isso. Prova, come, descansa. Eu fiquei com isso na cabeça. Foi a única competição que eu não fiquei assistindo prova de quase ninguém. Eu ia pro hotel que estava pertinho, comia e descansava. Não ficava ali deitado, eu sempre ficava meio jogado. E eu senti como eu cheguei no domingo muito bem, e na última prova, e na segunda-feira eu estava inteiraço para treinar se eu quisesse. Eu não quis treinar porque ali eu cumpri minha missão. Falei, pronto. Aí depois eu comecei a focar no A4, no triatlo. Mas a minha melhor performance foi fazendo exatamente isso. Comia, suplementava, prova, aquecia, prova. Tem um podcast do Blumenfeld que eu acho fantástico. Ele está respondendo, aí o cara pergunta assim, e bota, piscina de gelo, você faz? Ele, não. Por quê? Porque eu só tenho tempo de dormir e comer. Ou eu tô treinando, ou eu tô dormindo, ou eu tô comendo. Se eu fizer bota, eu tô perdendo um desses. Os recovery, por exemplo, pós-prova. Nada contra, tá, galera? Não, mais uma vez. De Deus. Também, né, não, eu também faço, eu também boto em casa. Sim. Mas assim... Já fiz, né? Graças a Deus eu ganhava, né? Muita coisa quando eu ia pra competir. Então eu ia assim, sempre tinha alguém pra me patrocinar, eu ia lá fazer. Mas eu sempre pedi, assim, ao contrário da galera que ficava ali pedindo pra a massa aqui, lidera ali, não sei o quê. Eu só queria uma massagem rapidinho, um gelo no final do dia. Mais pra cabeça do que tudo. De boa. Odiava ficar ali me amassando muito, porque eu ia ficar dolorido. Eu preferia muito mais ir lá botar as pernas pra cima e comer e descansar mesmo, do que ficar ali com alguém me amassando o tempo todo. Não que não funciona também, foi o que a gente falou. Sim, né? Funciona, mas tem, eu acho que é o momento certo. O momento certo, não é o exagero. Eu via a gente o tempo todo ali, né? Mas eu preferia muito mais focar nisso, em caber a prova, comer, descansar. E não ficar pensando na prova, daqui 2 horas eu vou pensar naquela prova ali, que aí eu realmente descansava. Enquanto o meu colega do lado, o meu aluno, meu Deus, aquela prova eu vou fazer, esquece. Só quero falar dela daqui 3 horas, 2 horas. Amanhã de manhã eu penso nessa prova. Eu dormia pensando nela, mas eu ficava tentando ver desenho, vendo filme. Tirar a cabeça dali. Pra te desligar mesmo daquela coisa ali. Mas era muito isso, essa rotina do comer, suplementar, prova e tal, muito focado no pós-prova. Isso me ajudava muito a recuperar. Não isso aí que o Chalfun reparou lá, né? Eu comecei a aplicar no meu dia a dia também, assim, na minha última competição. Então isso foi, eu acho que a mais perfeita em relação a isso aí que eu fiz. Da questão do treino, das provas. 3 provas por dia. Não vou ficar sem comer. Às vezes nem fome tem, mas, cara, tem que... Programado.
comer alguma coisa, repor alguma coisa, porque eu sei que daqui a pouco, quando estiver chegando perto da outra prova, eu vou estar com fome. E aí já era, não vou ter como... E tem um tempo de metabolismo também, né? Você tem que comer aquilo, para aquilo virar energia, para chegar lá e tá bem. Então, às vezes eu vejo muito isso, né? A pessoa quer comer e treinar. Pô, o nitrato mesmo é uma coisa que as pessoas erram muito nisso. As pessoas acham que é pré-treino que vai dar efeito com 15 minutos. Não, O nitrato precisa de 1h30, 2 para fazer efeito e falou que era bom, que é bom. Que é bom, né? É muito, né? Foi igual o óleo de coco um tempo atrás. Pô, um monte de velhinho infartando hoje aí por causa do consumo de óleo de coco. O óleo de coco é bom, eu tava botando em tudo, passava até no cabelo. É impressionante. Melhor passar no cabelo do que botar na comida. Melhor, verdade. Pelo menos não vai morrer infartado. Legal, muito bom. E agora vamos falar dos seus desafios futuros aí. Qual foi o maior desafio que você já teve na sua vida? E qual o projeto futuro que vocês têm aí de trabalho e também de vida? Rapaz, o maior desafio que eu tive de vida esportiva ou vida? Pode ser dos dois. Da vida, acho que foi realmente quando eu me mudei pra cá. A gente largou tudo pra... Eu já tinha uma vida estabelecida na minha cidade, que eu era professor da faculdade, tinha nome no mercado como personal, fui um dos primeiros da região lá, então assim, eu tinha nome. Eu perdi um aluno, tinha 2, 3 procurando. Então, eu tinha uma vida tranquila, do lado da família, cidade pequena, conforto de tudo, nós, né? E aí, largar aquilo tudo para vir para uma cidade e tal, isso foi uma... Trazer o cachorro junto. Nossa. Então, foi talvez de vida um desafio muito grande, né? Isso aí. Esportivo, o grande desafio da minha vida... Rapaz, eu acho que é difícil falar porque eu tô sempre buscando coisas novas. Ainda mais nova, né? Então, assim, por Talvez exemplo... ainda não chegou, né? Porque, por exemplo... Meio pela frente. Nossa, nem brinca. Mas antes era ir por exemplo, TCB, Monstar... Eu tenho um carinho muito grande por uma competição chamada Monstar, que é lá em Goiânia, que eu sempre olhei para aquela competição, porque quando eu comecei a treinar CrossFit, eu via Evelyn, a galera indo lá competir, eu ficava assim, caramba, que competição massa. Sim. E aí, quando eu cheguei no Master, que eu consegui me classificar, ir para lá e pegar pódio, para mim aquilo foi uma, tipo, caramba, nem acredito que eu tô no pódio do Monstar, eu tô vendo aqui e tal. Então, isso foi para mim, e depois para a seletiva TCB, que eu cheguei lá, peguei pódio também, tudo no meu primeiro ano de Master. Então, para mim, aquilo foi uma coisa que me marcaram muito, né? Legal. Agora, aí, como eu falei, né? Não sei que desafio, porque agora já vai mudando. Recentemente, eu fiz o Capixaba de Ferro, que foi a distância olímpica. E quando eu estava me preparando para essa distância, eu já estava achando fácil. E eu pensei assim, falei, caramba, vou me inscrever para o Capixaba de Ferro de agosto. E eu vi que tinha a distância dos 70.3. Falei, caramba, pedalar 90. Eu nunca pedalei 90 quilômetros. Na época, né? Agora já pedalei várias vezes. Correr 21. Eu nunca corri 21. Será que eu aguento? Eu me inscrevi. Esse, pra mim, vai ser o grande desafio de agora. Cumprir. Pois é, porque é uma parada assim que eu nunca fiz. Nunca cheguei perto. Então, isso pra mim, minha questão esportiva, pra um cara que há um tempo atrás atravessava a piscina 25 metros, ficava 1 hora lá morto, descansando. No primeiro aula de CrossFit, corria 400 metros. Andei 2 vezes, morrendo. Agora eu tô fazendo um meio, uma distância meio do triatlo, né? O 70.3, né? Half triatlo, né? O 70.3. Pô, pra mim isso é um grande desafio, um grande passo. Agora, pra mim vai ficar nisso aí. Eu não tenho interesse de fazer... Não, mas é sempre assim, cara. Quando você termina os 70 minutos, você fala, não, já quem que sabe deu pra fazer isso, será que não dá pra dobrar? Eu acredito que eu possa não... Pelo menos não no momento, porque eu vejo o quanto eu tô tendo que me dedicar para fazer horas de treino para poder fazer. Cara, eu falo muito isso para os meus pacientes. Eu quero fazer um full. Você já negociou em casa isso? É muito tempo. Porque é muito treino. Não existe. Volume de treino. Final de semana você acorda 5 da manhã, para de treinar 2 da tarde, depois você só quer dormir. É muito tempo treinando, pedalando. E é volume, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Não vai fazer. Não vai. Pode fazer? Pode completar? Nem sei, cara. 1 horinha por dia, não. Não vai fazer. Não tem como. É volume. Você tem que adquirir volume. E eu acho que exatamente esse volume, ele, além de ser para o corpo, é para a cabeça. Muito porque mental. A sustentação mental para você passar... É o que eu falo num full. Um amador que faz bem, ele faz ali 10 horas, né? A maioria das pessoas ficam entre 12 em diante. Então você vai largar de manhã e vai chegar de noite. Sim. Então, se você passar por isso, a mente tem que estar muito forte. Pois é. Então, assim, por exemplo, para o Capixaba de Ferro de agosto,
eu planejo uma prova entre, vamos botar, 5 em 6 horas. Eu não sei o trajeto lá, não sei como é que é uma prova, um pedal duro, Isso aí. Então eu tô assim, caramba, são 5 horas fazendo uma prova. 5, 6, 5h30, 6. Pois é muito tempo. Então assim, não é treinando 1 hora por dia que eu vou chegar lá e fazer. Então assim, para chegar lá e fazer, eu quero correr bem, eu quero pedalar bem, quero nadar bem. Então, não sofrer, né? Eu acho que não sofrer, eu quero, capixaba de ferro, o último KM eu comecei a rir, porque eu lembrei dos caras falando isso aí cara, tem que se divertir, curtir. Eu falei, caraca, eu tô curtindo muito, mexendo com um monte de colega, um monte de gente ali que era do CrossFit me vendo e falando, né? A galera lá, os famosinhos lá, blogueiros lá do YouTube, né, que eu sigo lá no... o crossfiteiro, bora lá, tal... E é legal, é um meio de... É um mundo canal diferente amador, pra mim, o Gabriel e o Diego Ferraz, lá eu conheci eles lá. O crossfiteiro, bora lá. Eu participo de um co-work com eles, né? O Gerson Leite, toda quarta-feira a gente tem uma aula junto, eles participam. São massa. Então, assim, fazer um olímpico pra mim cumprir uma meta desafiadora, só que lá em dezembro, novembro do ano passado, pra mim já era uma coisa assim, eu faço. Entendi. Treinando eu já faço essa distância. E aí, quando eu me inscrevi no de agosto, eu falei, cara... Você ainda não fazia, 70 né? Não, fazer um 70.3 para mim vai ser difícil, porque o olímpico eu já faço. Eu vou fazer o de março. Agora, esse de agosto, eu vou repetir o olímpico? Não, eu vou fazer esse aqui que é mais difícil. Legal. Eu me inscrevi. Se desafiou. Então, isso aí para mim é um grande desafio. Fazer o 70.3 para mim vai ser um super desafio. Legal. Porque para mim o mental conta muito. É o mental. Ficar ali, horas e horas pedalando, horas e horas correndo, e você pensando em tudo da vida ali. Vem a vida toda. No pedal, então, vixe, Maria. Isso aí. Interessante. Fazer uma prova de crossfit dura 10 minutos. 12 no máximo na competição. Né? A competição amadora, ninguém bota a prova de meia hora. Não faz. De vez em quando tem um muff que as pessoas inventam, mas mas no né? boxe, não é? Na competição mesmo, as provas são mais tem que ser, né? Tem que ser. Para poder dar rotatividade das categorias. E então, televisiva, vamos botar assim, né? Isso quer assistir, também tem que ser interessante, né? Isso aí, agora. O triatlo é um esporte não é tão televisivo por isso, né? Geralmente chega ali no sprint final, porque só quem gosta de ver mesmo que você liga lá no domingo, deixa lá e fica ouvindo o comentário da galera. Tem que ter um comentarista bom que faz. Esse ano eu vou ver, tô indo pro Full para ver. Eu vou em loco, vai ter também o congresso lá, mas vai ser bem interessante, vou lá. Tá lá dentro, eu acho que vai ser ser legal também, vai acompanhar alguns pacientes. Vai ser massa. Vai ser bem legal. E você, Aline, tem algum desafio no esporte da vida? Eu acho que o mesmo desafio de chegar, foi de ter vindo para cá, né, de largar, agora ele falou, né, de estar na casa dos pais, já tava ali, querendo ou não, com a carreira estabilizada lá na minha cidade, né? Não tinha aquela visão toda de crescimento, mas estava estável, vamos dizer assim. Estava em crescimento, né? Sim. E começar numa cidade do zero, né? Não conhecia ninguém. Eu não conhecia nem a cidade, né, Vitória? Eu nunca tinha vindo em Vitória. E vim conhecer para morar. Mas, e também tinha o desafio ali também da gente morar junto, né? Porque cada um morava com os pais. Vieram pra cá, e ainda tinha, entendeu? Esses perrengues também. E trouxeram o cachorro. Ainda tinha um cachorro que ficou doente. Nossa, fase boa. Tá até hoje com a gente, os aninhos lá. Acho que foi assim, realmente a fase mais difícil, que foi a transição tanto de vida pessoal, né? Porque a gente estava... tendo vida de casal. E também de começar a carreira ali, assim, do zero, né? Vamos dizer assim. Na cidade que eu não conhecia absolutamente nada. E ano passado eu tive um período difícil da minha vida que eu adoeci e depois perdi meu pai. Então foi tive um baque, assim, bem grande também, psicologicamente. E também que acabou me atrapalhando um pouco na questão da vida profissional mesmo, assim, né? Tipo assim, a gente fica meio que sem chão, desanimado pra voltar, assim, enfim. Mas graças a Deus também já foi superado. Que bom. Mas acho que a fase, assim, a que passou mais dificuldade mesmo, de fato, foi o início, né? De início de carreira e de moradia, de vida pessoal, num lugar tudo novo, né? Tudo novo. De lá pra cá, tiveram ali os percalços, mas... A gente vai se esperando, vai se ajeitando. A gente fala que é para crescimento, né? E, de fato, a gente sempre tira algum aprendizado, né? Com certeza.
E no esporte, pretende voltar a competir no CrossFit? Ou então, vai eu brinco, eu ficava falando que eu tinha me aposentado, né, em 2019. E aí eu ficava falando, quando eu fizer massa eu volto. Aí eu até brinquei, falei que agora os massas no nível tá altíssimo também. Sim. Mas como eu tive essa mudança no ano passado, nesse período que eu falei, na minha vida eu tive uma mudança também de boxe, então eu migrei para um outro boxe. Fiz novas amizades, e aí agora a minha duplinha, ela fica me cutucando ali pra gente competir. Legal. Então pode ser que esse ano eu venha me aventurar em brincar em um campeonato, entendeu? Pode ser. Aguarde. Legal. E profissionalmente, como é que vocês estão hoje? Qual a área de atuação maior? Qual o foco maior da profissão de vocês hoje? Então, o meu foco atualmente, eu já tive foco assim, bem específico mesmo, né? Uhum. E hoje... O meu público, a maioria deles são mulheres, mas eu atendo os meninos também, né? Não restringo, então, mas o meu foco, a maioria do meu público é feminino. Conversa mais com o público. Isso. Eu tenho um público bem mixigenado, assim, mas a maioria deles é do CrossFit. Eu acho que pelo tempo que eu tô no CrossFit, né? E da parte de endurance eu não tem Vitor e tem um que tá se aventurando, mas não tenho esse público. Mas também eu não tô também não fico criando, vamos supor, conteúdo, nada disso que faça atrair esse público, né? Então, por exemplo, o seu público é esse, você fala muito sobre isso. Sim. Então, eu falo mais sobre essa questão, que vivencio mais, que é o CrossFit, mas eu tenho a galera da musculação. E o meu público, de fato, não é o público que está buscando performance de competição. Sim. É o público mais ali que gosta que quer se alimentar bem, quer ter um corpo legal, quer treinar, quer fazer um treino legal, né? Quer evoluir no treino, vai nos campeonatos, mas nada de atletinha mais de boxe mesmo. Recreativo, assim. Atleta recreativo. Eles não gostam de ser chamados assim, não, mas... E assim, hoje eu tenho... Não, sou atleta amador. De planos, assim, pensando no futuro, né? Como a gente tá falando essa questão do online, né? Cada vez vai crescendo mais. Eu tenho, assim, um público muito grande de atendimento online. Eu tive essa conquista de ter o meu consultório próprio, né? Também. Mas hoje eu vejo muito mais, assim, expansão no online. Então, pode ser que no futuro eu tenha um produto, algo assim, que seja totalmente online. Eu cheguei a quase fechar também meu consultório presencial. Eu subloquei algum tempo. Primeiro eu tive o meu. Sim. Aí depois da pandemia eu fechei, que eu fiquei muito home office, quase fui 100% online e eu resolvi voltar pro presencial novamente. Então, o contato ali é legal também, né? Não, eu acho que hoje funciona bem. Eu não sei, por exemplo, o que me engessava muito no online era a forma de medir. Sim. Né, para você ter ali, porque tipo assim, é importante dentro de uma evolução. E hoje em dia a gente tem o Shapeit, não sei se você usa, né, que se você consegue fazer essa avaliação por fotos. Então é uma inteligência artificial que funciona bem. E eu acho que hoje você evoluiu muito. Hoje você tem inteligência artificial também para te ajudar. Sim. Uma coisa que eu até quero perguntar a vocês disso, a próxima pergunta vai ser essa. Então, o online andou muito. Deixa só o Vitão trazer primeiro a ideia dele e depois a gente volta para essa parte da inteligência artificial para a gente fechar. Eu trabalho como personal trainer, mas assim, meu público, a maioria ali é saúde. A maioria, o presencial, né? No online, saúde e estética, claro, né? Eu tô falando assim, em comparação à performance. Sim. Já no online já tem mais as pessoas assim, que procuram mais performance, porque tem os atletas de CrossFit ainda que me procuram. Legal. Tem a galera que quer correr. Eu não sou um cara de assessoria de corrida. Corrida sempre tem, né? Mas sempre tem um aluno que quer, eu quero melhorar, eu quero correr a garota, eu quero correr a corrida sei lá das quantas. Você me ajuda? Eu ajudo. Então, eu programo os treinos, porque eu gosto muito dessa parte de preparação física. Tem gente que é do CrossFit que quer melhorar a natação, tem amigos que estão brincando no triatlon e às vezes não quer procurar uma assessoria porque tem amizade comigo e quer um treino um pouco mais assim. Eu quero nadar, mas eu também quero correr, também quero fazer minha musculação. O famoso quer tudo, né? Chega ali. O cara quer fazer quer se divertir. É o que eu falo pra ele. Às vezes a gente fala de periodização, né? Mas esse cara não tem nenhuma periodização. Ele tem uma programação de treino ali, para ele treinar, para ele melhorar na natação. Exatamente. Ganhar uma saúde. Então, a grande maioria do público que eu atendo hoje é voltado muito para isso, para saúde, para estética, ou algum tipo de lesão, né? São os meus alunos de personal. Tem muito aluno com problema de coluna, de problema de ombro, de joelho. É o público que eu pego muito, assim, de aluno de personal, né? Normalmente um indica o outro, às vezes vem do online mesmo. Consultoria parece muito assim de... eu vi lá no teu perfil que você, sei lá,
coluna, joelho. Então é muito voltado para esse conceito de trabalhar com isso. E questão de performance é mais no online mesmo, a questão do CrossFit ali. Planilha. Mas é isso. Eu hoje em dia atuo praticamente assim, como personal trainer, como programador de treinos. Legal. É isso. É o meu foco hoje em dia, mas basicamente esse daí. Legal. E para a gente ir para a pergunta final, eu queria que vocês trouxessem essa questão da inteligência artificial. Como é que vocês estão vendo isso na nossa profissão? Você acha que realmente um profissional vai ser substituído pela inteligência artificial? Ou isso incomoda? Ou como a gente vai ter que se adaptar a ela? Então, eu acho assim, vem para agregar, né? Mas acho que substituir, acho que não substitui. Eu acho que não. Ontem mesmo uma aluna minha falou assim, eu fui numa academia, ou alguém foi numa academia, e a academia lá, você digita as coisas que você quer, e tal, não precisa de personal. Eu fiquei assim, ué. É igual de dieta, você digita lá também, mas não precisa de nutricionista, aí vai eu fiquei aparecer assim, mas calma aí. Tem dia que você tá cansada, tem dia que você tá de mau humor, tem dia que você tá naqueles dias lá, tem dia que você tá... sei lá, aconteceu um problema ali embaixo, ali você subiu estressada, tem dia que o joelho dói, tem dia que não dói, tem dia que o ombro dói, tem dia que não sei o quê, tem dia que você acha que tá cansada e eu tô botando peso pra caramba e você tá rendendo, tem dia que você tá motivada e eu não consigo botar peso nenhum. Você acha mesmo que às vezes isso vai te ajudar e substituir? Não vai, não tem. Então, assim, eu acho que são ferramentas que quem sabe trabalhar vai agregar muito. Vai ser bem-vindo. Né? Poxa, igual tem um amigo meu que fala aqui na faculdade, ele faz muito trabalho, assim, de pesquisa e tal, tudo de inteligência artificial ali e tal. Então, eu acho que agrega quem sabe trabalhar, vai ter uma grande ferramenta nas mãos, mas eu acho que substituir mesmo, muito difícil, acho. Eu acho futuro, né? É muito difícil a gente falar disso, eu também concordo com você. É difícil. Que aponta, porque ela vem evoluindo muito a cada dia. Hoje, por exemplo, a minha secretária foi substituída por um assistente digital, né? Quem marca minhas contas. Mas eu digo, sempre falta essa ponta. E ainda ela precisa do meu treinamento. Eu treinei ela para atender aqui, porque muitas pessoas te procuram, não é simplesmente porque ela quer o serviço que você vende, ela quer também um pouco de você. Isso aí. É isso que eu ia falar. Né? Então, dessa questão. A pessoa, vamos supor, que chega para mim, ela me compra primeiro. Exatamente. Então, porque um treino, uma dieta... isso aí monta. Você monta. Se você entrar no ChatGPT hoje e pedir uma dieta, um treino, ele vai montar perfeitamente. Mas é o que eu falo, a gente vai ter esse feed, a gente vai ter esse entendimento, pessoa, a gente vai ter essa troca, né? Que eu acho que isso aí... não vai ter. Eu acho que a gente tem que saber usar. Isso aí. Tá aí, é igual uma calculadora, né? Quem não usa calculadora, vai ficar ali calculando a coisa na mão, né? Eu tenho um exemplo recente de amigos meus que deixaram de fazer uma assessoria de triatlon para me procurar para ajudar. Vitor, eu sei que você não é do triatlon, eu sei que você não quer trabalhar com isso, eu sei que você tá só brincando, mas me ajuda, porque eu quero evoluir igual você evoluiu. Cara, tal, é porque eu não quero largar o CrossFit, eu quero continuar, eu quero melhorar, porque eu vou fazer a prova lá, tal. Então, assim, esse lado meio que da amizade ali... Sim. Não, eu só consigo nadar tal dia, tal hora, pedalar tal dia. De vez em quando eu consigo nadar e correr no mesmo dia. Então, assim, vou ajustando, vou dando dicas, pedalei com eles lá, ensinei um negocinho, outro aqui. Então, eu acho que esse contato, feeling ali, faz muita diferença. Eu acho que isso aí não vai conseguir ter, não. Eu acho que também não. Isso aí, realmente, não concordo. Porque você pode ter um cara que tem uma senhora planilha, uma assessoria. Sim. Mas essa troca, porque às vezes os caras tentam, falam, não, mas eu monto assim. Eu acho que até assim, a pandemia e a digital mostrou isso pra gente, né? Que as pessoas foram muito para um lado e agora a gente está vendo esse recuo, porque justamente as pessoas se identificam com máquinas, né? Se identificam com pessoas, eu também concordo. É isso aí, pessoas identificam. Exatamente. Muito legal. Gente, eu vou trazer mais uma vez o nosso terceiro convidado, né? Que é o Magnésio Inositol, um suplemento que eu uso diariamente, que melhorou muito o meu relaxamento muscular e meu sono, mais um suplemento da TruSauce. Digo provar quem eu ia falar, eu acho que eles foram pioneiros, né? Eles foram um dos primeiros a entrar na fórmula, né? Eu acho que o Vitor Sorrentino, que fez essa fórmula muito inteligente. Essa marca, o Tonton também participou. Depois que vieram, né? Depois, né, tem outros no mercado, Blue Calm também, tem o Koala hoje no mercado. Mas é um suplemento que eu uso muito e indico e me melhora muito essa questão de sono e relaxamento muscular. E no site da TruSauce, vou fazer o meu jabá aqui agora. Se você quiser também usar o cupom ANGELODAIR, 20% de desconto para adquirir qualquer produto ali dentro do site da TruSauce. Queria agradecer vocês aqui pela essa presença de hoje.
hoje. Vou abrir para vocês também para as considerações finais. E também, se quiser fazer o jabá de vocês, deixar o contato. Hoje, né? E hoje foi por pouco, a galera não sabe aí, mas choveu pra caramba. Quase cancelamos. Quase cancelamos e tal. Mas estamos aí, conseguimos foi na raça, aí fazer. Exatamente, trouxemos um caso de sequestrada, mas tá aí. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo, sim. Não, eu queria agradecer a oportunidade. Né? Eu te acompanho já há muito tempo. Muito lembro de você quando você competiu no CrossFit. A gente nunca teve, apesar de a gente morar na mesma cidade, a gente não tem muito contato. Capixaba, né? Mas admiro pra caramba o trabalho, eu tô sempre acompanhando. Acompanho você através de outros podcasts que eu ouço os episódios que você abordou lá. Então, assim, pra mim é uma satisfação enorme estar aqui. Aberto a qualquer outro episódio que queiram falar sobre algum assunto específico, tô aí. Pra mim é momento, para mim é para agregar, tô aqui para ajudar. Então eu tô felizão de estar aqui. Se tiver outra oportunidade, quiser me convidar mais a gente. Pra frente, vamos sim. Isso aí. Eu também fiquei muito feliz. Então é isso, obrigado. O convite foi uma surpresa pra mim, porque Vitor que chegou comentando, né? Você conversou com ele. E também é a primeira vez, né, que a gente tá junto, conversando, igual ele falou. A gente é daqui. Acho que a gente atendeu no mesmo box um tempo, não foi? No Sítios lá de Laranjeiras. Sítios de Laranjeiras. Acho que a gente dividiu um consultório lá nessa loucura de início também. Então, mas assim, a gente não tinha trocado, né? Não tinha trocado, foi ótimo conhecer vocês mais. Aí eu falei, foi top, gostei bastante de conhecer pessoalmente, né? Eu te acompanho também pela rede social. Às vezes a gente já trocou algumas palavrinhas ali no direct, mas nada muito a fundo assim. E espero que eu tenha conseguido contribuir um pouquinho também, né? Contando um pouquinho da minha história. Certeza. A ideia dos desafios. É muito bom. Tentar ajudar, né? Que eu acho que uma coisa que falta muito na nossa área é um querer ajudar o outro. Isso é importantíssimo. Isso aí eu vejo, mas a gente não tem concorrente, né? Então, assim, tem espaço para todo mundo, eu sempre falo. Mundo, né? Eu falo que as pessoas, tipo assim, igual você no trabalho com nutrição esportiva, eu também sou no trabalho com nutrição esportiva. Mas vai ter pessoas que vão identificar com você, Ângelo. É isso aí, a pessoa. Entendeu? Então... E a pessoa vai identificar comigo. Sim. E tá tudo bem. E tem pra todo mundo. E tem pra todo mundo. Isso, né? Sempre vai ter espaço pra todo mundo. É só que todo mundo fazer um bom trabalho que você vai ter. Então, assim, exato. Falando, pra mim, ter sido convidado pra vir participar do podcast que eu acompanho. Legal demais. Né, com a galera, você trouxe vários convidados aqui que eu acompanho. E fala, você é um desses aí agora, tô ali. Pra mim é satisfação enorme estar aqui. Então, só tenho a agradecer. Tô estreando também, primeiro podcast. Tá bom, estreia, que bom. Galera, então, quero agradecer vocês que vieram com a gente até hoje. Vou postar amanhã, né? Já vai amanhã pro ar, esse podcast a gente tá gravando na quinta, amanhã já tá no ar. Então, queria que vocês também acionassem o sininho para vocês receberem a notificação de todo novo episódio. Né? Nesse período a gente está lançando 2 episódios por semana, porque acumulou episódio aí com o Conecta. Então, a gente está fazendo um episódio na sexta e um episódio na terça, né? Na sequência lógica, terça e depois sexta. E a gente vem com essa sequência aí. Então, aciona o sininho, segue a gente no canal, manda para o seu amigo que acha interessante. E justamente foi o que o Vitor falou, esse podcast nasceu com esse propósito, de levar informação de performance e saúde para um maior número de pessoas que a gente de forma leve, né? Descontraída. De forma leve, descontraída, que todo mundo consiga entender. Isso aí. Muito obrigado.